Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Se o que eu disser aqui nas próximas 2 horas não tiver a ver com o som e o movimento do mar, é melhor você não levar a sério, não. Se as nossas conversas, se os nossos pensamentos, se aquilo que suscitar na gente não nos remeter à contemplação, à beleza da vida, à beleza e à profundidade do céu, à ingenuidade das crianças, dos animais, dos verdadeiros mestres, também não vale nada. Se não gerar na gente humildade, se não gerar na gente simplicidade, reconhecimento de que nenhum de nós sabe nada, e o próprio reconhecimento disso, de que nenhum de nós sabe nada, nos movimenta de maneira linda, porque o nosso saber passa a ser o compartilhamento, o nosso saber passa a ser doação, o nosso saber passa a ser caminho em direção ao horizonte. Quanto mais você anda em direção ao horizonte, mais você se movimenta e ao mesmo tempo mais você entende que o horizonte está se mantendo ali para que você se movimente, mas você jamais chegará ao horizonte. O horizonte sempre está adiante. E então nós vamos nos movimentando, percebendo que a gente está caminhando, os cenários estão mudando, mas o horizonte ainda está lá. Que seja assim para a gente nesse encontro pelo rádio, que está começando agora aqui pela webradiovagalume.com, que a gente possa se compartilhar, eu aqui e você onde quer que esteja, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, de várias maneiras. A principal delas é doando a sua atenção, o seu tempo, a sua energia, para que ela possa ser material de trabalho meu e de tantos vagalumezinhos que estão aqui agora de um jeito ou de outro. Isso aqui não é um monólogo, isso aqui não sou eu falando e um monte de gente ouvindo. Isso aqui é um compartilhamento para que a gente, em palavras, em reflexões, em desconstruções, em provocações, em movimentos de fala, em trocas de áudios e textos, enfim, que a gente possa sentir que na realidade o que é mais profundo, o que é mais lindo, o que é mais verdadeiro mora dentro da gente. O mar, o céu, a ingenuidade, a beleza, a simplicidade, a pureza. É isso que eu tento todos os dias manter em mim. Que seja superior à nossa avidez pelo conhecimento intelectual, pelo acúmulo de informações, que pode ser bastante útil e interessante, mas se não for acompanhado da visão do que realmente importa, só nos deixará presunçosos. Aqui no Mensagens você participa também através de vários meios de comunicação. Um deles é o nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com. Estou esperando a sua mensagem aqui. contato@webradiovagalume.com. Nosso WhatsApp 5192461960. Deixe sua mensagem de áudio para a gente compartilhar durante o programa, ou texto, se você preferir. 5192461960 e também pelo Facebook e pelo chat da rádio. Vou entrar já para a gente conversar durante o programa também. O Mensagens que Chegam pela manhã está no ar agora pela webradiovagalume.com. E como a vida fica mais leve quando a gente entende que perfeição é o reconhecimento da nossa imperfeição e a aceitação dela. É o entendimento de que todos nós somos humanos e, portanto, fragmentados. Todos nós. E quanto mais a presunção da perfeição, mais imperfeito no contexto absoluto. Quanto mais o reconhecimento da minha imperfeição como ente, como ser humano, como alguém que existe nesse planeta e que é constituído de contrastes, quanto mais eu reconheço isso, mais perfeito dentro da paradoxal imperfeição. Mensagens. Você está ouvindo o Mensagens que Chegam pela manhã aqui na webradiovagalume.com, de manhã ao vivo, até 10, 10h15, 10h20, 10h20 e poucos da manhã, mas a ideia é até 10 da manhã e depois a reprise a partir das 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã no horário de Brasília. Você sabe que eu tenho há algum tempo falado muito sobre a questão de sermos, e a necessidade de reconhecermos isso, selvagens.
Eu sei que, eventualmente, isso pode gerar algum desconforto para algumas pessoas que estão acostumadas com essa linguagem assim, meu amigo, seja um cordeirinho, uma ovelhinha e coisinhas do tipo, mas isso não me cabe, né? E como eu costumo dizer, o que eu faço aqui é me compartilhar. Eu me lembro de uma historinha muito legal, não sei se eu já contei ela aqui na rádio, não tenho certeza, mas do nosso querido Rubem Alves, que uma vez a filha dele tinha 2 anos mais ou menos, foi aí que ele começou a escrever, foi o primeiro texto do Rubem Alves. A filha dele inquieta porque ele ia viajar aos Estados Unidos, ela tinha medo de avião, provavelmente naquele tempo algumas notícias de acidente aéreo e tal, e ela dizia para ele não ir. E incomodado e tocado, né, pela apreensão da filhinha de 2 anos, ele contou uma historinha que talvez caiba nisso que eu quero dizer. E a historinha é mais ou menos assim, dizia que existia uma menina e o pássaro encantado. E o pássaro era encantado porque ele era livre. E ele viajava para muitos lugares do mundo, e para cada lugar que ele ia, voltava com as cores nas penas daquele lugar. Então, se ele fosse às montanhas, a geleira do Polo Norte, voltaria com as penas brancas, e assim por diante. E contava as histórias do lugar. E a relação deles era muito linda. Todas as vezes que ele voltava contando as histórias daquele lugar, a menina sentava ao seu lado e ouvia com alegria, e ficava feliz porque tinha voltado, mas se entristecia quando ele partia. Teve uma vez que ele voltou de uma outra viagem e tudo aconteceu como sempre. Ele contou as histórias, a menina ouviu, ambos se aproveitaram a amizade, o carinho de estarem juntos. Mas quando ele dormiu, já temendo que em breve o pássaro partisse, a menina fechou a portinha da gaiolinha do pássaro. Ela sempre ficava aberta. Quando ele acordou e viu a portinha fechada, ele ficou desesperado e falou: olha, menina, você não devia ter feito isso. O meu encanto existe porque eu preciso da saudade, eu preciso da liberdade, eu preciso do céu, do voo. E agora eu vou perder o meu encanto, porque você me prendeu aqui. E eu vou deixar de te amar e você vai deixar de me amar. E foi o que aconteceu. Com o tempo, a menina percebeu que tinha feito algo errado, que não foi o ideal. E então ela abriu de novo a portinha, a gaiolinha, e o pássaro disse: olha, você fez bem. Eu vou voltar para o meu voo, eu vou partir de novo, e eu não sei quando eu vou voltar, eu provavelmente vou demorar. Mas um dia, não sei quando, eu volto, quando eu recuperar a saudade e quando eu recuperar o meu encanto. E então todos os dias a menina esperava a volta do pássaro encantado, e ela colocava uma flor na jarrinha em cima da mesa, sem saber quando o pássaro voltaria. Mas enquanto o pássaro não voltava, agora a menina amava a todos, porque ela sabia que havia um pássaro encantado em algum lugar que a amava e que um dia voltaria. Eu gosto dessa história por me identificar com ela bastante, por sentir que todos nós de alguma maneira temos isso, esse encantamento que só se estende, só se projeta, só se mantém enquanto somos livres. E nós vivemos um mundo que é contrário à liberdade. É engraçado, né? Essa palavra liberdade está em alta, os regimes políticos, inclusive os que são ditatoriais, pregam a liberdade. O povo, muitas vezes oprimido pelo pensamento e às vezes até fisicamente, tentam, né, colocar na cabeça de que são livres, e é um valor dos dias de hoje, mas é engraçado como não somos. Hoje mesmo eu estava indo levar o meu filho para a escola, e a gente vai conversando na rua e tal, e eu estava falando para ele sobre a história do Pokémon, né? Ele tem o Pokémon, sempre está com Pokémon e tal. Eu estava dizendo para ele aquela história do Pokémon Go, o joguinho do celular. Eu estava dizendo para ele: cara, você sabe que isso aí é um grande coletor de dados, né? Isso está aí tentando
saber os seus hábitos, para onde você vai, para onde você não vai. Nada é feito só para divertir. Tudo tem um pensamento comercial, interesseiro por trás. Aí eu estava me lembrando com ele que há 15 anos ou 20 anos, algo que valia muito para as empresas era a lista de dados, de cadastros das empresas que eram vendidas, né, para publicidade e tal. Porque o principal elemento da publicidade, por exemplo, para te vender alguma coisa, é a informação. Então, quanto mais eu sei de você, mais fácil vender. Você não vê, por exemplo, quando você está no Google, aí você põe assim na busca, passagem para o Rio. Você vai ficar 1 semana ou 2 recebendo agora, em todas as páginas que você entrar, ofertas de passagens para o Rio. Conheça o Rio, alugue um carro no Rio, hotéis no Rio. Porque tudo está sendo monitorado para te vender. Eu acho que vai chegar um tempo, não tenho dúvidas disso, e não vai demorar. Provavelmente nós veremos isso em breve. Onde você vai chegar nas lojas, né? E o trabalho, por exemplo, do vendedor já vai ser minimizado e talvez um dia extinto. Um sensor identificará você, reconhecerá você pelos olhos, pela íris, sei lá, e as informações todas aparecerão e dirão: olá, Flávio, tudo bem? Você que gosta de aviação? Na seção número 3 temos uma revista nova de aviação, não sei o quê. E aí vai, tudo. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei, é o que vai acontecer. Mas o principal, eu dizia para o meu filho, não é a venda. A venda é um componente importante, mas os governos nos controlam. E ele dizia: como nos controlam? Eu não sou controlado. Eu dizia: sim. Falei: por que você gosta de tudo que seus amigos gostam? Por que você sempre gostou e foi acompanhando toda a evolução do que eles gostavam, de brincadeira, de comida, de roupa? Porque eu gosto. Sim, mas por que você gosta? Porque é legal. Mas por quê? Tem outras coisas que são legais? Por que você gosta disso exatamente? E aí eu dizia para ele: o importante é que a gente reconheça, todos nós, que de um jeito ou de outro, nós somos seres condicionados. Eu me incluo. Eu não vou cair na bobeira de dizer: eu sou um ser completamente livre, não há em mim nenhum condicionamento, nada em mim. Eu não sei. Lembra a história? Não sei se você estava ouvindo o programa ontem, mas ontem eu falava sobre o inconsciente, que é aquele detrito boiando dentro do rio, nas profundezas das águas. Enquanto você está sobre o rio, no seu barquinho, você não vê. Você sabe que está lá. Você sabe que tem detritos ali, e então, ao invés de passar apressadamente sobre o rio, você diminui a velocidade do seu barquinho para que você veja quando o detrito subir e reconheça, e aí passa a tirá-lo da água. Porque se você passar apressadamente negando, né, que há detritos no rio, o rio continuará poluído, ou melhor. Quando o detrito sobe, passa a ser consciência, e aí você pode tirar, você tem escolhas em relação ao que vai fazer com aquilo. O mesmo vale para esse entendimento de que de um jeito ou de outro nós somos condicionados. Se você nega, você está absolutamente vulnerável a tudo. Se você vem daquele papo: olha, eu sou um ser livre porque eu sou vegano, eu sou místico, eu uso roupa de hippie, eu falo namastê, então eu sou livre. Não, você está seguindo só uma caixinha, uma das tribos do planeta, uma das culturas do planeta. Não entro no mérito se é melhor ou pior do que o menino que vai no McDonald's e joga Minecraft. E, enfim, não vem ao caso se é melhor ou pior. Mas são culturas, são caixas, são tribos, né? Então, todos têm. E aquele que diz: a minha tribo, a minha cultura, a minha caixa é absolutamente livre, nela não há paredes, não há teto, nada, eu estou aqui em completa liberdade, e está no completo engano, achando que está livre quando na realidade não está. Eu penso que quem está um pouco mais livre, quem consegue enxergar um pouco mais, entra nesse paradoxo, nessa contradição de entender que quanto mais eu percebo que estou a caminho da liberdade, mais reconhecimento eu vou adquirindo na caminhada das algemas, das prisões, dos limites que são impostos e que eu, às vezes, de maneira feliz, aceito. Então eu, você e todos nós temos os nossos níveis de condicionamento. Agora, daqui para frente, a tecnologia, que é algo fantástico, pela qual, inclusive, nós estamos conversando aqui, nós estamos nos utilizando da tecnologia, portanto, não estou aqui demonizando nada. No entanto, como tudo tem dois lados, ou muitos lados, muito mais do que dois, mas pelo menos o lado positivo e negativo, a tecnologia também é usada para isso. Então, cada vez mais, as agências de publicidade, as empresas, e especialmente os governos, têm conhecimento sobre você, sobre seus hábitos, sobre quem é você, sobre o que você pensa, sobre o que você faz. E isso não é à toa. Não é só para vender carro, não é só para vender roupa, é mais do que isso.
eu tenho muito mais facilidade em implementar ideias políticas quando eu sei o que você quer, quando eu sei o que você pensa. Por que uma campanha política é tão construída em cima do marketing? Porque o marketing político, mais do que nunca hoje, está no centro dos escândalos e das questões ligadas às campanhas, a desvio de dinheiro, porque isso é fundamental. É fundamental. Quanto mais informações o candidato tem em relação a você, mais direcionado o discurso dele será. Por que hoje, por exemplo, quando se fala assim, campanhas políticas, o plano político, vamos analisar a campanha, o plano político de fulano, o que nós queremos aqui é analisar propostas, é uma mentira. Não existem propostas, não existe plano político, existe discurso de marketing. Então o candidato X vai estudar o que o público-alvo dele, que é aquele eleitor potencial que vai elegê-lo, quer ouvir. E todos os discursos dele serão construídos sobre isso. O candidato B identificará com que público ele tem mais empatia, pelo histórico dele, pela linguagem dele, pela aparência dele, pelo partido dele. Então vai se estudar isso. Chegamos à conclusão que seu público é essa faixa etária, essa classe social e tal. Então vamos estudar o que esse público quer, quais os anseios, quais os desgostos, quais os sonhos, e a partir disso construiremos o seu discurso. Está longe de ser uma proposta política. Aí quando são eleitos, tudo muda. Nós vimos agora quanto isso foi discutido na questão presidencial, mas isso se projeta em todos os âmbitos, municipal, presidencial. Por que o candidato a deputado e a vereador, quando entram no horário político, vem sempre com essa história? Segurança, educação, vamos para a educação, vamos trabalhar. É um papo de sempre, mesma história. E nós, condicionados, e nós, bonequinhos, todos nós. Agora, quando um bonequinho, naquela sequência de bonequinhos, reconhece que é um bonequinho, o Pinóquio. O Pinóquio percebe que é feito de madeira. E aí ele chama o Gepeto, o avô, e diz: eu sou um boneco de madeira, eu não sou um menino. O único boneco que se tem conhecimento na história da humanidade que deseja se tornar um menino de carne e osso é aquele que antes reconheceu que era um bonequinho de madeira. Todos os outros bonequinhos de madeira permaneceram eternamente como bonequinhos de madeira. Mas o Pinóquio, que reconheceu ser um boneco de madeira, como todos os outros, a partir de agora tinha uma possibilidade de se transformar num menino. O boneco de madeira manifestou o seu lado selvagem. Aquele que não cabe necessariamente nas jaulas, nas gaiolinhas, nos limites que tentam te colocar. O animal selvagem que não fica na jaula, que não está contente na gaiola, que não se satisfaz com o alpiste ou com a ração, e de um jeito ou de outro arrumará uma forma de sair da jaula, de sair da gaiola, e então vai explorar a selva, a vida e tal. Mas, enquanto explora, o animal selvagem está limitado também pelas suas próprias restrições. Continuará se movimentando também por instintos, continuará preso nos limites do seu corpo e da sua espécie. Ou seja, são menos limites do que tinha na gaiolinha, mas limites continuarão. Então, o reconhecimento de que eu e você somos selvagens não nos livra dos limites que temos. No entanto, é melhor reconhecer que sou selvagem e me limitar à espécie, aos limites do meu corpo, da minha mente, e até porque nenhum de nós sabe qual é o limite também. A gente tem a alegria de poder explorar nossos limites físicos, mentais, intelectuais, sensitivos em relação à vida, sabendo que nenhum de nós conhece qual esse limite. Então, de alguma maneira, esse terreno, essa exploração é infinita. Isso é muito bom. Mas no mundo de contimentos, no mundo de restrições, no mundo de aculturamento artificial, no mundo de vendas de produtos, vendas de ideias, vendas de religiões. As religiões também se baseiam muitas vezes nisso. Claro que tem religiões e religiões, tem pensamentos mais abertos e genuínos, mais honestos, e tem outros não, especialmente as religiões
maiores e que movimenta muita massa e muito dinheiro e muita publicidade, muita mídia. Essas religiões são construídas da mesma maneira que a campanha política, da mesma maneira que a elaboração de um produto de venda, baseada em público-alvo, em linguagem, dizer aquilo que o público quer ouvir. Esse marketing é muito chato, eu acho horrível. Não o marketing em si, mas quando você coloca o marketing onde ele não cabe, como por exemplo num discurso religioso. Então o sacerdote, o representante religioso, de alguma maneira se conectará deliberadamente às expectativas, anseios e medos daquele povo e às vezes até implementará, incutirá, instalará nos seus ouvintes a culpa e o medo propositadamente para logo adiante vender a facilidade, a alegria ou a salvação. Isso é feito também pelos políticos, isso é feito de maneira geral na vida. Preste um pouquinho atenção no mundo, na vida, nas informações que você está exposto, nos anseios que você alimenta, nas esperanças e sonhos que você tem, nos medos que você cultiva. Preste atenção. É isso só, não sou eu aqui, preste atenção nisso, a partir de você. Como você pensa, muito parecido com a maioria das pessoas, por mais que você diga, eu ando no antifluxo, eu estou fora da caixinha, sim, mas de maneira geral você está aqui, você é um cidadão, uma cidadã muito parecido com todos os outros, você se veste mais ou menos igual, se não a sociedade de maneira geral, você se veste como especialmente igual à tribo onde você se inseriu, você tem valores que são valores compartilhados, isso não é um problema, nós somos bichinhos assim, bichinhos comunitários, mas de alguma maneira, ainda que seja lícito, isso demonstra a nossa tendência do aculturamento e do condicionamento que vem por trás disso. Repito, a consciência de que é assim nos mantém um pouco mais livres, um pouco mais selvagens. Aliás, esse é o nome do texto que eu quero compartilhar com você agora, do livro Menino que Anseia pelo Céu, Selvagens. A vida é selvagem. Vivemos tentando criar sistemas que controlem o incontrolável, caixas onde caiba o infinito. Criamos a religião, tentamos encurralar a espiritualidade, criamos um nome, Deus, Deus, que explique e reduza o mistério a um legislador moral. Criamos instituições como casamento, pensamos que é só isso, padres, igrejas, certidões, estética social, comportamental, performances. Mas o amor é selvagem. Casamentos são encontros de alma. A espiritualidade não se limita aos códigos da religião. Esse reflete apenas os humanos e as suas buscas. Apenas isso. Deus. Bom, enquanto passamos a vida discutindo se cremos ou não cremos, se Deus existe ou não existe, reduzimos algo que transcende arquétipos, que não cabe em teologias, em livros, que não precisa de nome que o legitime, porque Deus é selvagem. Selvagem como a vida, como os animais, o cosmos, a natureza, a vida e a morte. Essa é a nossa essência, essencialmente selvagens. Chegamos assim. São os cuidados, a educação, a cultura, onde fomos inseridos, a classe social, uma infinidade de vetores que confundem nosso rumo de liberdade. Mas a liberdade é selvagem. Aceitamos as caixas e nos esquecemos da essência, trocamos o imprevisível pela ilusória sensação de controle. Agora a nudez nos agride, nos escondemos em nossas roupas, em nossas caixas, nossos crachás, nossas instituições morais, nossa religião, nossa crença em absolutos, que nos faça esquecer os tantos eus que habitam esse corpo. Elegemos a versão que melhor se enquadre às expectativas alheias, fingimos que a insuficiência nos basta satisfeitos, até qualquer janela abrir, às vezes uma pequena rachadura na parede de quarto blindado, uma fresta no quarto claustrofóbico, fresta de luz selvagem. O quarto, agora, já não basta. As caixas não cabem. Os muros viraram prisões. Agora eu vejo lá fora e confronto o meu ceticismo cínico, meu conformismo amedrontado diante do fato de que nunca houve controle real.
Eram negações, esconderijos para uma alma selvagem que aceitou as formas e por isso deformou-se, cética, cínica, morta. Na morte do eu, renascem os eus. Eus que sou. Ser selvagem, além dos códigos, maior, bem maior do que as caixas onde não quero mais caber. Cada humano é um jeito de existir e cada jeito são muitos. Seres livres que vivem em um corpo que jamais aceitarão reduzir a sua experiência aos discursos do medo, da ameaça, da culpa, da morte. Vivos em liberdade, conscientes que a morte não é um evento fúnebre, mas uma intervenção do imprevisível, do incontrolável. Morte selvagem. Selvagem como a vida, como Deus, como o amor, como tudo que se assume e como tudo que é. Seres que só são em liberdade. Humanos selvagens. Oceano Djavan, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, Oceano Selvagem. No nosso encontro pelo rádio nessa manhã de quinta-feira, reprises à tarde e à noite e de madrugada. Você sabe que uma das coisas que eu acho mais legais aqui no nosso encontro, nessa casa nossa aqui selvagem, é o entendimento que me parece crescente, pelo menos em relação aos vagalumezinhos que se manifestam aqui, que tudo na vida é uma questão de linguagem, né? E quando você começa a perceber que a linguagem é só um encaminhamento, é só uma superfície e que não necessariamente limita o que está nas profundezas, ou seja, o que nos conecta, o que nos vincula é o oceano, e não o que está em cima do oceano, na superfície do oceano. Então a linguagem pode nos aproximar, mas o que nos conecta é o conteúdo, é o que está por trás da linguagem, é o espírito que a gente coloca nas palavras, ainda que seja palavra contida, como sempre é. Toda palavra é limitada e contida a um entendimento cultural, religioso, moral, ético, temporal, geográfico, familiar e assim vai. Intelectual, né? Mas o que eu tento fazer muitas vezes aqui é desenvolver, e quem está me ouvindo, essa percepção que vai para além da linguagem. Então, nesse movimento, eu vejo gente de linguagens absolutamente diferentes umas das outras, falando a mesma coisa. E é muito bom quando você começa a entender isso. Então, por exemplo, eu ouço entre os vagalumezinhos que participam aqui, ateus falando coisas lindas e padres e religiosos falando coisas lindas. Eu vejo céticos e vejo crentes da mesma maneira, ainda que usando linguagens aparentemente antagônicas, apontando para o mesmo lugar, ansiando pelas mesmas coisas. Eu vejo até petistas e PSDBistas ansiando pelas mesmas coisas, apesar das linguagens. Então eu quero compartilhar contigo o áudio que o meu querido amigo padre Mário Abel mandou para a gente. Ele é um cara muito querido, ele vive na Europa e ele é português. E ele manda sempre uns áudios muito queridos para mim, cheios de amor, de boa intenção, de carinhos. E eu disse, Mário, eu vou compartilhar o seu áudio com os nossos vagalumezinhos aqui, porque eu quero que eles também sintam a energia que você coloca nessa mensagem que você me mandou aqui. Bom dia, Flávio. Escrevo-te, melhor, deixo esta mensagem em áudio num mosteiro de irmãs clarissas adoradoras que vim visitar nesta manhã. De facto, referias que na última mensagem ouvia-se um passarinho, os pássaros. Também me tinha percebido. Agora ouve-se o rugir aqui de uma palmeira. Temos tido muito fogo no país, tragédia até na Ilha da Madeira, no arquipélago da Madeira, digo. Estou aqui então, neste lugar de paz, e Santa Clara, que foi irmã, que foi discípula, que foi seguidora também de São Francisco, te ajuda a encontrar, e a ti, a mim, a todos, o lugar da paz, o lugar da esperança. Mas para isso é importante ouvir o sussurro do Espírito de Deus nas coisas simples, nas coisas humildes e, sobretudo, mesmo quando as adversidades vêm, aí também temos de entender o querer de Deus.
santo dia, muita paz e cheio das bênçãos do céu. Um abraço. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Falar em selvagens, como a gente estava agora há pouco falando, eu recebi uma mensagem aqui, pera que eu botei a trilha errada, essa aqui. Recebi uma mensagem no WhatsApp 519246960 do Genivaldo Silva. Ele diz assim: gosto muito das suas reflexões, eu me identifico com elas e hoje eu sei que essa incomodação que eu sempre tive é porque sou um ser selvagem. Não me adapto em caixas. Obrigado, Genivaldo. Agora, isso é inevitável, meu amigo. Quanto menos aptidão você tem para ser como os outros, para pensar exatamente como todos pensam, só porque os outros pensam, sem questionar. E o questionamento, deixa eu fazer um parênteses aqui, não deve ser em relação aos outros, necessariamente, aos sistemas. Eu acho muito chata a gente que questiona a tudo e todos o tempo inteiro. Todo sistema, todo pensamento, toda ideia. Você sabe por quê? Porque, na minha opinião, o questionamento deve ser antes em relação a mim e não em relação ao que está pro lado de fora. É por isso que há tanto ser com espírito sindicalista na vida. Tá tudo ruim, tá sempre criticando, tá sempre sendo injustiçado, tal, porque esse, ao invés de olhar para si mesmo, projeta para fora a insatisfação, a fragmentação que lhe habita. Então eu me vejo, então eu me questiono, então eu me desconstruo. E aí eu vou percebendo nesse processo que a desconstrução real, o questionamento real é sempre pro lado de dentro. Nesse caso, eu olharei para o lado de fora de maneira relativizada, porque é assim que eu enxergo para o lado de dentro. Mas o meu ânimo em ficar apontando o dedo e dizendo isso aqui é ruim, isso aqui é chato, eu sou um cara diferente, eu penso como ninguém pensa, tal, isso some. Quem grita demais, e eu não estou falando que é o seu caso, meu amigo, eu entendi a sua mensagem, só estou usando o teu gancho aqui, mas quem grita demais, eu sou diferente, eu não penso como os outros, eu sou assim assado, isso pode ser um esconderijo, uma forma de não enxergar que na realidade a fragmentação que tanto aponta para o lado de fora é uma condição interior que lhe habita. Por isso, meu amigo, continue assim, selvagem. É isso mesmo, obrigado pela sua mensagem, por estar junto com a gente aqui na webradiovagalume.com. Fabiano Mentor mandou um alô aqui, bom dia Fabiano, pelo nosso WhatsApp. Boa noite, essa mensagem chegou ontem à noite, obviamente. Eu sou a Andressa. Eu gostaria muito de dizer que as mensagens são muito bonitas. O meu namorado, o Vander Duarte, escuta todas as suas mensagens via YouTube e te admira muito. Ele diz que aprende muito com as suas mensagens. Abraços. Ô Andressa, muito obrigado. Olha, eu acho que eu não sei se o Vander é um que sempre participa aqui, entra no chat, enfim, ou se é outro Vander. De qualquer maneira, um grande abraço, um beijo pra você e pra ele, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho e que bom saber que você tá aqui também junto com a gente, além do Vander, que acompanha pelo YouTube. Tudo de bom pra você, muito obrigado. Mais uma questão de WhatsApp aqui, 51924616960. Deixa eu voltar aqui porque a tela tá aqui. Bom dia, Flávio, sempre na escuta, aqui no Paraguai. Abraços, Sidney. Obrigado, Sidney. Tem sempre muita gente querida, praticamente todos os dias tem alguma participação do Paraguai. Eu fico muito feliz em saber isso. Aliás, a América do Sul, a nossa rádio é muito mais ouvida na Europa, por exemplo, do que na América do Sul. Então, quando chega uma mensagem ou outra da América do Sul, às vezes chega da Colômbia, às vezes chega da Argentina, do Uruguai já chegou, mas é raro, e Paraguai está chegando bastante. Então eu fico feliz. Um grande abraço para você e todos os queridos e queridas aí do Paraguai, tá bom? Vamos à mensagem de áudio aqui, 5192461960. Bom dia, Flávio. Bom dia, amigos vagalumes. Ontem eu estava ontem eu senti assim, a palavra pacifique-se, que você tanto fala no programa. E esse entendimento, esse sentimento, esse encaixamento da palavra pacifique-se em mim aconteceu num momento em que eu não esperava que acontecesse, porque eu estava meio que assim no olho do furacão. Como você sabe, Flávio, eu tenho algumas questões, né, com filho, trabalho, assuntos que eu até muitas vezes me pego constrangida em estar retornando aqui para você sobre eles, como no caso do meu filho, por exemplo, né,
porque enquanto a gente coloca o dedinho aqui na flechinha branca do WhatsApp e grava o áudio, tá tudo bem. Mas quando a gente para pensar que aquilo está sendo ouvido por muita gente no mundo inteiro, aí dá meio que um friozinho na barriga, assim, né? Mas somos todos humanos. Eu acho que essas coisas que acontecem comigo, né, certamente acontecem também com outras pessoas, mais especificamente na questão do meu filho, né? Digo assim, com outras mães, né, que também têm filhos com alguma situação parecida com a minha, que talvez não falem aqui abertamente como eu falo. Canso de falar, né? Me sinto assim até meio chata, porque volta e meia eu toco nesse tema, porque realmente é um tema que é um problema para mim. E ontem, Flávio, eu senti, sim, a necessidade de pacificar essa questão, sabe? E me veio, assim, uma coisa que eu não sei dizer o que é, porque desde que eu parei de pensar em Deus, em outras encarnações, em outros espíritos que vêm e me dizem alguma coisa, numa energia que vem, encosta no meu ouvido e fala isso, né? Então, no momento que eu parei de acreditar e de pensar nessas coisas, assim, eu comecei a aceitar que é um aquietamento. Algo aconteceu em mim e me aquietou com relação às minhas questões. E eu senti, assim, que eu não vou mais lutar com relação a nada. Eu não vou mais ir contra a maré com relação, sabe? Ou seja, eu não vou querer educar um filho de quase 28 anos, tá? Que ele vai fazer em setembro agora. Educar, dizer, tem que trabalhar, meu filho, tem que te esforçar, tem que trabalhar como servente de obra, meu filho, tem que lavar carro na rua, catar latinha. Não vou. Isso é uma coisa que vem da pessoa, sabe? Eu tenho um curso superior quase completo e, como você sabe, o ofício que eu faço, a manicure, posso trabalhar de qualquer coisa, de garçonete, de caixa de supermercado, não tem problema. Então, se eu consigo encarar isso, um dia ele vai achar que pode encarar também. Eu não vou mais me desgastar, sofrer, queimar meus neurônios aqui, sabe? Tentando mostrar para ele do quanto é necessário que ele trabalhe. Então, assim, sabe, Flávio, eu decidi que eu vou continuar trabalhando sim, eu vou continuar ajudando ele sim, só que em paz, pacificada. Recebo tanto, dou para ele, sabe? E sem me preocupar com o julgo das pessoas que estão achando que isso é o fim do mundo. Como é que pode uma mãe sustentar um filho? Pode, porque essa mãe não quer ter um AVC, essa mãe não quer ter um problema maior de saúde, essa mãe não quer se inimizar com o mundo em volta, porque a gente fica muito amarga, sabe? Quando a gente começa assim a brigar com todo mundo, a querer impor, né, as verdades da gente, as nossas razões, as nossas causas, a gente se torna chata demais. Então, me pacifiquei. E sinto, sabe, independente do que você diga, que está certo ou errado, se pacificar assim, dessa maneira, é dessa maneira que eu sou pacificada hoje. Beijão para todo mundo, da Carla Kuhn. Cara, um beijo para você. Quem sou eu para dizer se está certo ou errado a sua maneira de se pacificar? Pacificar-se é fundamental. Portanto, não comentarei. Tudo de bom pra você, tá bom? A gente volta já com mais questões aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Tudo é Flávio, e é verdade mesmo. A linguagem embaça a sensação das coisas. A linguagem faz com que a gente deixe de sentir a vida. A gente começa a nomear as coisas e começa a viver racionalmente. E a vida não é racional. Quando a gente perde a linguagem, a gente ganha o sentido. E o sentido, como você diz, é selvagem. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Muito obrigado, Pati, que mandou a mensagem de áudio aqui no 5192461960. Valeu. E é isso mesmo. Na realidade, a gente só vai mudando as linguagens. O sentido não deixa de expressar na gente um tipo de linguagem também. Nós pensamos por linguagem, né? A ideia é que a gente abra esse leque de comunicação, de interatividade, de linguagem com a vida. A vida usa linguagens para nos tocar. E são linguagens silenciosas muitas vezes. A linguagem não é só a vocalização, a articulação das frases e palavras, mas o silêncio também é linguagem. Quantas vezes, até num diálogo com alguém, o silêncio não se coloca, não se apressa em relação às palavras, impondo um nível de percepção que palavras muitas vezes não dizem.
né? Silêncio também é diálogo. E se a gente puder entender essa amplitude, essa infinidade de comunicação, de linguagem na vida, então não nos deteremos mais naquilo que nominalmente fulano ou ciclano dizem, né? A gente ainda tem tanta preocupação em dizer fulano não acredita em Deus, ateu. Poxa, o que isso quer dizer, né? Fulano acredita em Deus, que maravilha. E o que isso quer dizer, né? Esses dias alguém escreveu, acho que foi ontem, num dos meus vídeos no YouTube, dizendo assim, o que realmente importa é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí eu fiquei pensando assim, o que será que significa para essa pessoa essa linguagem, essa frase? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você, por exemplo, que se conecta a essa expressão, o que isso significa para você? Como é que você entende essa frase? Amar a Deus sobre todas as coisas. A nossa linguagem pobre e reduzida nos remete à percepção, ao entendimento de que amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer, seja religioso e ame a religião sobre todas as coisas. Tanto é que nós fazemos uma confusão muito fácil daquele que se diz não religioso, né, para quem não crê em nada. O meu filho esses dias estava dizendo que eu estava perguntando para ele, é difícil entrar nesses assuntos mais metafísicos com ele. Eu tento refletir em relação ao cotidiano, à vida e tal, mas eu perguntei essa semana agora, falei, ei cara, o que é Deus para você? Aí ele falou assim, não sei, eu não consigo achar que é aquele cara de barba que as igrejas dizem, eu não acho que é isso. Falei, mas o que você pensa que é o quê? Eu não sei. Eu falei, tá ótimo, não precisa saber. E ele falou assim, mas quando me perguntam qual a minha religião na escola, eu não digo isso, porque eu vou ficar explicando, eu digo que eu não tenho. Eu falei, ótimo, faz isso. Eu falei, comigo eu digo que eu sou selvagem, ou que eu tenho a religião dos peixes. Se você quiser dizer isso, não sei, eu preciso dizer que eu não tenho. Então tá. Mas essa linguagem, eu fico pensando em parentes religiosos, por exemplo, que eu tenho, ao ouvirem isso, se assustam. Uau, eu lembro quando meu filho nasceu, né, que teve parente assim meio incomodado, porque como ele não vai ser batizado? Os católicos ou os evangélicos, cada um dentro da sua perspectiva. Como? Quem não for batizado não vai para o céu. Então são linguagens, dificuldades de interpretação, por exemplo, dessa frase, né, ame a Deus sobre todas as coisas, que faz com que as pessoas se reduzam aos covis, aos limites. Eu penso que amar a Deus sobre todas as coisas, na minha opinião, tem muito mais a ver, se projeta com muito mais claridade quando eu entendo que Deus mora dentro da gente, na vida. Então eu te amarei, eu me projetarei em doação na vida. O único jeito para mim de amar a Deus e de demonstrar esse amor e de experienciar esse amor não tem nada a ver com que tipo de confissão, de crença ou descrença você faz. Por isso que eu tenho uma frase minha que fala assim, antes de confessar-se ateu ou crente ou ateu, assuma a sua... Eu não me lembro exatamente a construção de frase, mas era mais ou menos isso. Assuma o seu amor, é muito melhor que você ame o próximo, ame a vida, ame as pessoas. É aí que está a verdadeira confissão. E não essa coisa nominal. Não adianta você amar o próximo. Não tem valia alguma você amar o próximo se você não ama a Deus. Mas o que é amar a Deus? É uma construção religiosa, o símbolo religioso, a ideia teológica. É isso que é amar a Deus. Não é muito pobre isso? Não é muito restrito isso? Ao invés de projetar Deus na vida e amá-lo na vida e no próximo? Pois são linguagens, né, que tantas vezes nos reduzem e nos transformam em fundamentalistas, em escravos da própria linguagem. Eu acho que muitas vezes o fundamentalismo, a religião, é a expressão máxima, e eu não estou generalizando em relação à religião, mas sim ao fundamentalismo, a expressão máxima do amor à letra, do apego à estética e não ao conteúdo. Um e-mail do Edmilson, Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Eu sei que eu sou feito de pequenos fragmentos do tempo e de tempos, e que basta nesse tempo fazê-lo ser fragmento bom para a formação de outros fragmentos em um tempo presente e futuro. Tá bom, Edmilson, eu não sei se eu entendi muito bem o que sua frase quis dizer, mas eu concordo. Tudo de bom para você, tá bom? Obrigado pela sua participação e pela sua reflexão aqui.
Sua fala hoje sobre liberdade me lembrou o filósofo Sócrates, que dizia: só sei que nada sei. Outra máxima desse filósofo, que é: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. A Deise Auro, nossa querida vagalumezinha que manda e-mail aqui. Pois é, Deise, eu acho que essa é uma base também, não só da filosofia, mas eu acho que a própria religião. Na essência da construção do pensamento religioso, eu acho que também parte dessa, a partir do momento que eu simbolizo Deus como um absoluto e me coloco como um fragmento desse absoluto dentro da perspectiva religiosa, inclusive, eu devo assumir minha condição finita e falha, né, e pecadora, para a gente usar uma linguagem religiosa aqui. Então, dentro dessa perspectiva, eu posso me vincular a esse entendimento de Sócrates, que eu só sei que nada sei também. Eu acho que tudo nos aponta para essa fragmentação humana que se amplia na medida em que eu encontro Deus, para usar a linguagem religiosa, ou o conhecimento, para usar a linguagem filosófica, no próximo, na vida, no entendimento cotidiano. Isso me amplifica. Por isso que eu vivo dizendo aqui que, na minha opinião, a consciência é um movimento coletivo. Eu confesso, inquieto com essa cultura atual que de alguma maneira alimenta os pensamentos de que a espiritualidade, a consciência é um movimento individual. Pode ser praticado coletivamente, mas individual, enquanto penso que para que eu acesse algum patamar de espiritualidade ou de conhecimento, eu preciso acumular informações. Então, por isso essas historinhas de o livro antigo do pergaminho do mar, do mestre Kunkalini, das terras indianas, que traz uma filosofia maravilhosa e tal, isso vai fazendo com que a gente pense que é uma informação que eu não tinha, é uma informação desconhecida e que algum iluminado vai trazê-la. Então estou esperando o tal iluminado que trará. E aí vem os aproveitadores que simulam essa iluminação. Então as pessoas vão em multidões. Isso vai durar um tempo. Depois de um tempo as pessoas se decepcionam, a rotatividade é alta, mas os que se decepcionam buscarão outros iluminados. E isso vai alimentando um mercado de gente que está prometendo algo que não está neles individualmente, que não está naquele conhecimento individualmente. Por isso eu me recuso a apontar qualquer conhecimento, qualquer ideologia, qualquer filosofia, qualquer uma, e dizer: essa é a grande verdade da vida. Essa é uma linguagem. Se o mundo, se a vida, se os mistérios da vida se concentrassem no que a Bíblia diz, no que os Vedas diz, no que Buda disse, no que o Chico Xavier falou, no que ou no que eu falo, qualquer um, né, seria absolutamente pobre, né, seria absolutamente restrito. O ideal é que a gente desenvolva essa capacidade de enxergar a vida, amor, entendimento, pacificação em tudo, até nas dores, até nos tropeços da vida. E então eu não me aprisionarei a ninguém que se aproxima de alguma maneira dando a entender que detém o conhecimento, que detém a verdade. Isso tudo é muito perigoso, inclusive. Um beijo para você, Deise. Obrigado pela sua mensagem aqui no nosso e-mail, no contato@webradiovagalume.com. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Júnia, para o Eric Mostério, para a Érica Espanha, Sleide Júnior, Carlos William, Nina, Pati, Rodrigo de Brasília, Paulo Ramos de São Paulo, Alan, Hildebrando, Dudu, Keila Monte. São pessoas que estão no nosso chat agora conversando. Eu tinha lido um comentário aqui que eu quis compartilhar do Dudu. Ele diz assim: liberdade do que era para quem realmente sou. E sou. Porque até mesmo quando nos aprisionamos em nós mesmos, deixamos de ser livres. Devemos buscar a liberdade do eu sou todos os dias, a cada instante. Porque se pararmos e notarmos, ele diz, nunca somos os mesmos e nunca seremos. Ô Dudu, eu concordo contigo. É por isso que eu digo que quando eu encho o peito e digo com orgulho, eu sou uma pessoa que tem um completo conhecimento em relação a quem sou, eu sei o autoconhecimento, eu vou estar no mínimo me iludindo, porque eu posso saber tudo a meu respeito. Eu fiz uma viagem absurda ao meu interior, consegui identificar todos os processos inconscientes, conscientes. Fiz um vasculhamento, um scanner da minha alma. Agora eu sei quem sou. Quando eu terminei a frase e o segundo passou, e a impressão que a frase projetou em mim, de alguma maneira, já me modificou.
Cada frame de tempo nos modifica. Nós somos muitos. Eu não sou esse que fala agora, eu sou os que já fui e os que serei. Todos em convergência nesse que estou sendo. Então, um processo de autoconhecimento deve, na minha opinião, obrigatoriamente incluir a consciência de que eu estou sendo. E o máximo que eu posso dizer é que, nesse momento, eu tenho alguma parcial de quem sou, mas no momento seguinte já deixarei de ser. Eu acho que quando a gente pensa contrariamente a isso, a nossa tendência é nos tornarmos arrogantes. Essa pregação religiosa de autoconhecimento, livros, história, autoconhecimento, vem aqui fazer um curso de autoconhecimento e coisas do tipo, eu acho que nos impede a liberdade e a paz de entender que todos nós estamos em processo. Até porque a construção do que sou, como eu dizia há pouco, consciência é um movimento coletivo, eu não deixo de ser uma expressão dessa coletividade também. É inegável que todos nós somos influenciados por vetores muitas vezes invisíveis. Vetores familiares, culturais, geográficos, físicos, intelectuais, religiosos, climáticos muitas vezes. O clima altera o nosso humor. Um país onde tem mais sol tem povo com determinado tipo de humor. Um país onde tem menos sol é outro humor. Uma cidade. O humor na Bahia é diferente do humor do Rio Grande do Sul. O humor de São Paulo não é o mesmo humor do Acre. Então, geograficamente, isso muda as pessoas também. São muitos vetores. Então, eu sou um ente coletivo, não sou um ente individual somente. Então, a consciência disso também me parte para esse entendimento de que todo movimento, abre aspas aqui, de iluminação, deve incluir o próximo, deve incluir a vida, deve incluir os pequenos movimentos do cotidiano que me lembram essa condição. Por isso eu acho que a simplicidade e a humildade são condições prerrogativas fundamentais para que a gente continue esse movimento chamado autoconhecimento. Tá bom, meu amigo? Obrigado, Dudu, e obrigado a todos que estão no chat aqui da nossa webradioVagalume.com. Uma mensagem que chegou no nosso Facebook, do nosso amigo Clodoaldo. E o Clodoaldo diz o seguinte: olha, durante o programa de ontem surgiu um assunto sobre projetos pessoais, medos que podem vir do futuro. Eu fiz um elogio a você quanto ao seu desprendimento no que se refere a ajudar as pessoas a adentrarem tanto na sua web Rádio Vagalume quanto em projetos em outras áreas. Vejo que você sempre buscou dar retorno a todos que almejam desempenhar o mesmo trabalho que você, sem aquele medo bobo de perder aquele filão. Como eu te disse na rádio, eu tive o desejo de ter um canal no YouTube. Desejava expor a minha alma para me encontrar como pessoa, mas ao perceber que outros youtubers não se sentiam à vontade e até arredios frente a uma suposta ameaça de perder dinheiro, então passei a procurar as respostas sem as fórmulas prontas. Obviamente que o primeiro desejo era o sucesso financeiro, reconhecimento pessoal, mas ao me dedicar ao projeto, o sentimento foi mudando até chegar à descoberta de que o canal, independente de sucesso ou fracasso, não iria me trazer a tal desejada paz interior. Ao analisar o cenário, acabei por perceber o seguinte: 90% dos canais ditos de sucesso é formado pela galera teen e adultos jovens que anteriormente era a galera teen. Como entrar em um mercado já loteado por youtubers tão famosos? Segundo, todos os assuntos ditos sérios já são infinitamente discutidos por um sem número de canais com gente melhor preparada e mais relevante do que eu. Sendo assim, o assunto canal meio que saiu do topo da lista de prioridades. Ainda desejo me dedicar ao canal, mas para repetir mais do mesmo eu prefiro não arriscar. Sou muito crítico quanto a apenas ocupar um espaço com opiniões nem um pouco relevantes e ainda acabar por repetir os mesmos erros dos outros e ainda não conseguir expor a minha opinião de fato aos assinantes. Eu acho que consegui resumir as ideias e pôr no contexto o meu comentário, tal. Grande abraço ao nosso querido Clodoaldo Alves, que nos manda mensagem aqui no nosso Facebook. Clodoaldo, meu amigo, em primeiro lugar, muito obrigado, tá? Valeu por você se expor e colocar aqui o que você sente. Eu te peço que você ouça o que eu vou dizer com abertura e com atenção, tá bom? Isso vale para você e para tantos outros que de repente se identificam, não necessariamente em ter um canal no YouTube, mas com um tipo de pensamento que me parece ser o seu. Eu sinto que, por exemplo, você fala sobre ter um canal no YouTube e não quer ser mais do mesmo e quer ser relevante e tal. Por quê? O que é ser relevante?
Essa é uma questão fundamental, assim. Todo mundo quer ser relevante, todo mundo quer ter voz, todo mundo quer ter importância na vida. As redes sociais redimensionam essa perspectiva. Aliás, eu fico vendo às vezes, eu acho engraçado, eu vejo no meu Facebook, tem muita gente, né, no meu Facebook, então sempre tem alguma transmissão ao vivo no meu Facebook. E aí a transmissão, eu vejo assim, sei lá, um cara que eu nem sei quem é, nunca ouvi falar, Josézinho da Silva está transmitindo ao vivo. E aí a transmissão ao vivo do Josézinho da Silva é ele na casa dele comendo panqueca, né? Transmissão ao vivo do Josézinho comendo panqueca. E eu fico, o que o Josézinho quer mostrar para os outros ele comendo panqueca? Por exemplo, né? Eu estou dando um exemplo, né? Não que tenha esse Josézinho da Silva e não que ele esteja comendo panqueca, mas coisas do tipo. Eu sinceramente eu não vejo muita razão, mas isso vai alimentando na gente essa coisa dos 15 minutos de fama, ou dos 2 minutos de fama, ou das curtidas. A nossa mente está sendo construída ou reforçada, porque eu acho que sempre houve no ser humano, especialmente depois dos eventos midiáticos, né, essa tentativa, até antes, o reconhecimento na família, o reconhecimento no bairro, o reconhecimento na cidade. Isso depois vai se projetando de maneira mais... em maior escala, na medida em que nós temos acesso à tecnologia e à internet, às mídias e tudo mais. Mas o desejo de ser relevante, na minha opinião, parte disso, o meu amigo Clodoaldo. Eu tenho dito aqui na rádio, e eu te confesso que isso tem sido um exercício muito legal para mim, muito libertador, o desenvolvimento em mim, o aprendizado em mim de morrer. Eu acho que a vida muitas vezes é o aprendizado de morrer. E o que eu quero dizer com isso? Não é o dia especificamente da morte, mas o aprendizado de não ser importante, de não querer ser importante, de não se importar com a relevância, com os aplausos. E eu não estou falando isso num tom moral. Não se trata de moralidade, não se trata de certo ou de errado. O fato é que quanto mais dependente você fica dessa coisa de ser relevante, e eu não estou contestando aqui as suas intenções. Eu sei que se eu te perguntar, me diga as suas intenções, certamente você vai elencar as melhores possíveis. Mas eu acho que como pano de fundo, ainda que as intenções sejam as melhores possíveis, essa tentativa de relevância nos fragiliza, nos diminui, nos torna reféns de mecanismos para que isso aconteça, quando na realidade eu acho isso absolutamente contraditório com quem, de bom coração, com boa intenção, selvagem, se propõe a compartilhar algum conteúdo que de alguma maneira seja útil às pessoas. Então, se você não quer ser mais do mesmo, se você não quer ser igual aos outros, então esqueça essa preocupação de mercado do YouTube. O mercado, os youtubers não me ajudam, porque eles têm medo que eu ganhe mais dinheiro, que eu apareça mais que eles. Esse mercado onde o público... Essa é a mente do mercado mesmo, essa é a mente do... E até porque, e eu já vou entrar nessa questão de mercado, mas só para finalizar essa parte, essa mente, esse pensamento teu, é o pensamento de alguém que está querendo fundar uma empresa, de alguém que está querendo entrar no mercado da fama. É mercado, como no começo do programa eu falava em relação ao marketing também. Então eu acho que isso não casa muito, na minha opinião, com esse tipo de conteúdo que aparentemente você se propõe a trazer. Em relação ao mercado que eu fiquei de falar, especificamente em relação à internet, uma das coisas legais, eu acho que a internet traz, é que ela subverte alguns conceitos fixos em relação ao mercado. Eu adoro quando eu vejo, por exemplo, televisões abertas e grandes tendo que apelar aos menininhos que gravam vídeos no quarto deles, os youtubers, né? O cara faz um gamezinho no quarto dele, aí põe uma câmera, você vê a cama desarrumada no fundo, ele está falando o que quer, e tem muito mais audiência que um programa de televisão todo caro, todo produzido. Eu acho maravilhoso isso. E aí as TVs acabam trazendo esses meninos para terem audiência. É uma subversão dessa lógica de valores. Então, na internet, ainda, obviamente, que há a panelinha e tal, mas é um mercado muito mais aberto e livre, meu amigo. Então, se você está querendo entrar com a ajuda dos youtubers que te divulgarão, esqueça isso. Eu entrei do nada. Minha relação com... o meu canal no YouTube, eu acho que existe desde 2008 ou 2009, por volta disso. Eu acho que é mais ou menos isso. E eu nunca mantive com um canal do YouTube, ou com o YouTube, ou com nada, nenhuma relação comercial ou mercadológica. O meu canal, por exemplo, não é monetizado.
As pessoas às vezes falam, por que você não monetiza o seu canal? Eu falo, porque eu acho um saco. Eu não quero ficar incluindo comercial nos meus conteúdos para ficar ganhando centavos do Google e transformar isso num apelo. Não quero, eu acho uma questão simbólica. Para mim não funciona. E eu não estou nem aí. Mesmo, eu não fico vendo quantas curtidas, quantas visualizações, quantos inscritos. É bobeira, ô meu amigo. A minha intenção está com o meu conteúdo e eu sei que quando eu publico algum conteúdo, pelo menos uma pessoa vai ver. 2, 3, alguém verá. Assim como eu estou aqui na rádio. Você acha que eu estou olhando aqui quantas pessoas estão vindo, audiência, não sei o quê? Estou preocupado em melhorar a audiência da rádio. Isso me distrairia. Isso faria com que depois, terminado o programa, eu pensasse, olha... Deixa eu pensar aqui, porque isso que eu estou falando aqui talvez não seja muito adequado a determinado público, porque grande parte das pessoas que me ouvem também tem uma ligação religiosa ou tem muitos místicos. Então deixa eu parar de falar essa coisa que eu falo aqui dos mestres, porque isso eu sei que ofende. Enfim, e aí eu modificaria a minha espontaneidade, eu deixaria de ser eu, e aí para que eu ia estar aqui, sabe? Então pare com essa mente de eu quero ser relevante, eu quero... Não, seja... E aprenda isso, meu amigo, seja desimportante. Aprenda a morrer. Seja um bosta. E aí você vai ser livre. Não vai mais estar preocupado com o que as pessoas vão dizer em relação a você, vão pensar em relação a você, se vão te ajudar ou não te ajudar. O que as pessoas do YouTube, Não. Você tem alguma coisa a dizer? É isso que te motiva a fazer o teu canal? Você tem algum conteúdo, seja lá qual for, para compartilhar, não importa? Então faça isso em liberdade. Talvez, ô Clodoaldo, talvez esse seja o seu diferencial. Num mundo tão plastificado, onde as pessoas são tão previsíveis, onde mesmo num ambiente aparentemente subversivo como é o ambiente da internet e do YouTube, tudo está ficando cada vez mais enlatado. Quando as preocupações, por exemplo, dos canais do YouTube, esses que você diz que tem milhares, milhões de seguidores, se preocupam em cada vez mais terem seguidores para monetizar o seu canal, então vão incutindo no conteúdo um monte de bobeira que não leva a lugar nenhum. Enfim, enquanto é assim que as coisas funcionam, até porque para que você tenha volume de audiência, e agora eu estou falando como alguém que entende um pouco de comunicação, que trabalha com isso, já trabalhou tanto tempo, para que você tenha um pouco de volume de audiência, isso vale para a TV aberta, isso vale para o rádio, isso vale para os livros, isso vale para o YouTube, isso vale para tudo. Para músicos, para artistas. Se você quiser ter volume, você vai ter que popularizar. O que eu chamo de popularizar? Você vai ter que reduzir os seus parâmetros de linguagem, de profundidade. Não é simplificar. Eu acho que simplificar é muito bom e recomendável para tudo. Eu acho que o grande desafio é você falar coisas complexas de maneira simples. Então simplificar é bom, mas é banalizar. Né? A música, para que seja popular, tem que ser banal. O programa de televisão tem que ser banal. O que é banal? Não provocar, não agredir, não surpreender, não incomodar, não questionar, não propor. É só ser a afirmação do que as pessoas querem ouvir. Isso para mim é o banal. Então, se você quiser audiência, além dessa preocupação que você tem em relação aos YouTubers, seja banal. Isso vai te ajudar a ter audiência, mesmo quando os YouTubers não resolverem te ajudar. Mas vale a pena, ô Clodoaldo? Então repense, antes de se incomodar com quem quer que seja, repense as suas motivações. Tá? O que você quer dizer e por que você quer dizer. Se de fato você identificar motivações genuínas, livres, selvagens, então diga, meu amigo. Mas uma pessoa só vai ouvir, e daí? Uma pessoa é suficiente para mudar muita coisa. Eu costumo dizer que eu tenho um texto, não sei se você já leu ou já ouviu, chamado Início das Revoluções. Eu acredito que as revoluções que a história identifica, que começam aqui ou ali, né? Foi um contrato, foi uma guerra, foi um desentendimento, tal. Essa é a visão limitada e restrita que a história faz. A história a história é só um resumo da verdadeira história, e essa nós não conhecemos. Então, o que desencadeou determinado evento histórico que foi reconhecido como o início, por exemplo, de uma revolução, na minha opinião, começa nas pequenas coisas. Às vezes foi no espirro. A Revolução Francesa começou no espirro.
Como assim? A história não diz isso. O que a história identifica lá atrás, um desgaste do povo em relação ao preço dos pães. Já é ali uma identificação aparentemente pequena, né? Como as passeatas aqui do Brasil de junho de 2003 também. Aumento da passagem de ônibus. Então vou trazer, em vez da Revolução Francesa, vamos trazer para o Brasil aqui. Aumento da passagem de ônibus, tal. Mas e se eu disser assim? Obviamente que eu estou só especulando aqui, usando o exemplo. E se eu disser o seguinte? Não foi na passagem de ônibus. Aquele movimento revolucionário no Brasil aconteceu porque 2 meses antes, uma adolescente foi comprar um lanche e quando ela chegou ali no bar, na lanchonete para comprar o lanche, ela percebeu que tinha esquecido o dinheiro em casa. Quando ela resolveu voltar para casa para pegar o dinheiro, ela tropeçou. Caiu num menininho que estava chupando um sorvete. Ela não teria tropeçado nele se não tivesse esquecido o dinheiro e não tivesse voltado. O pai do menininho se irritou com aquela cena, mas tudo bem, entendeu que a menina tropeçou, foi por acaso e tal, mas o menininho chorou, então ele resolveu voltar e comprar outro sorvete para o menininho. Ele não voltaria se a menina não tivesse tropeçado no menino, a menina não teria tropeçado no menino se ela não tivesse esquecido o dinheiro, e ela não teria percebido isso se não tivesse saído de casa para ir comprar o lanche, não teria ido comprar o lanche se não tivesse com fome, não estaria com fome se na noite anterior ela não tivesse dormido mais cedo e não tivesse comido. Mas o pai voltou e comprou o sorvete para o menino, deu o sorvete novamente para o menino, isso alterou o percurso do pai. Em 1 minuto e meio, foi o tempo de voltar na barraquinha e comprar o sorvete. Na volta, ele e o menino já com o sorvete, o menino satisfeito e todos satisfeitos, ele foi atravessar a rua. Se distraiu um pouco, o carro que vinha diminuiu a velocidade. Não teria acontecido se ele tivesse ido direto, não tivesse voltado para comprar o sorvete. O carro diminuiu a velocidade, mas foi mínimo. Não correu risco de atropelamento, nada. Mas mesmo assim o carro continuou. Foi mínima a redução de velocidade. Mas já foi suficiente para que o motorista chegasse atrasado. E a gente vai puxando, até chegar na história da passagem de ônibus. Porque o motorista chegou meio irritado, porque por conta dessa redução de velocidade, ele mais adiante, numa distração, acabou batendo levemente num carro que vinha no sentido contrário, que não aconteceria se não tivesse reduzido. Isso irritou os dois, mas irritou também os passageiros, irritou os passageiros do ônibus que vinha e teve que diminuir a velocidade porque os dois agora fecharam um cruzamento. Os passageiros daquele ônibus, especialmente um que já estava um pouco sonolento, tinha dormido, ele costuma dormir no ônibus, acordou irritado, porque agora ele ia atrasar no trabalho, ele estava dormindo, aquilo interrompeu o sono, acordou irritado. E a irritação daquele passageiro fez com que ele se levantasse e ficasse de mau humor, foi pagar a passagem do ônibus e achou aquilo muito caro. E ouviu no rádio, ele estava dormindo, né? Mas agora ele acordou, ligou o rádio, ouviu no rádio uma notícia de que o prefeito está pensando em aumentar a passagem de ônibus. Ele não engoliu aquela história, talvez tivesse engolido, se tivesse dormido, não teria nem pensado nisso. Então ele levou para a reunião do sindicato para onde ele estava indo, e aí as coisas começaram, e agora a história identifica. Você entende, não? Então quem é que sabe onde as revoluções começam? Quem imaginaria que começou na menina do sorvete? E eu posso puxar e vir para antes da menina do sorvete. Então, voltando, Clodoaldo, depois dessa longa e talvez cansativa história, você quer ser revolucionário? Você quer ser relevante? Seja você. Seja livre. E não se esqueça que, independentemente da importância que você queira se dar, e todos nós tendemos a dar importância para nós mesmos, seja o presidente dos Estados Unidos e seja o mendigo ali da esquina, todos nós devemos manter uma consciência muito iluminada, muito sábia, muito profunda no nosso entendimento. É uma consciência de algo que foi descoberto num pergaminho antigo, enterrado há 3.000 anos atrás. Houve um movimento de exércitos que guerrearam para que esse conhecimento não chegasse ao entendimento do povo. Então toda a tentativa da CIA e hoje em dia, né, e das religiões e dos Illuminatis para tentar nos convencer da verdade mais fundamental do mundo. No fim das contas, tudo vira bosta.
Flávio, bom dia. Eu não aguento, eu prefiro o áudio, eu prefiro o WhatsApp, porque eu acho que é mais fácil de me comunicar. Quando eu escrevo, parece que eu não transmito o que eu estou realmente pensando. Com respeito a tudo ser uma linguagem muito bem colocada, inclusive, por você agora, eu sei, né? Lógico, palavras não valem mais do que atitudes. Mas também eu entendo que palavras traduzem atitudes. No caso do amor, por exemplo, né? Só quem ama de verdade pensa em ter, ou em demonstrar, ou atitudes. Mas falando nesse caso aí, né, dos, entre aspas, iluminados, porque na verdade eu penso que todos nós somos. Todos nós já nascemos assim, né? Basta despertar esse lado melhor que todos nós temos. Iluminados, gurus, seja o que for, são linguagens, realmente você tocou no ponto. Mas se a atitude ou o procedimento na vida da pessoa for algo assim, né, histórico, por assim dizer, como nomes que marcaram a história, né? Vamos falar aí, Gandhi, ou outro, foi o que veio aqui na minha mente. Você acha que o que nós fazemos é melhor do que o que nós falamos? Bom dia a todos e obrigada, caso queira responder, tá? Alexandra, muito obrigado, beijo para você. Vejo incoerência no que se diz e faz. Para mim, eis a questão maior, é o que ela completa aqui por texto agora nessa mensagem que acabou de enviar. Você fala de Gandhi, né, por exemplo, e aí a gente pode estender essas interferências, essas implicações históricas a personagens, por exemplo, como Jesus até, que dividiu, né, antes e depois de Cristo a nossa contagem de tempo, a nossa era e tal. Vou pegar Jesus, que eu acho que é um exemplo mais emblemático ainda do que Gandhi para a história, especialmente a história ocidental. Às vezes eu fico imaginando, né, como é que era existir na Palestina no tempo onde aquele homem histórico, Jesus foi um personagem histórico. Hoje há certo consenso em relação aos estudos arqueológicos da existência desse personagem histórico, que há até algum tempo, ou por alguns, é contestado historicamente. O que se pode contestar são muitas coisas, mas a existência histórica hoje pouco se contesta em relação a isso. Então vamos imaginar que há cerca de 2000 anos houve esse homem na Palestina chamado Jesus, né? Provavelmente tem um livro muito legal que é escrito por um muçulmano, inclusive, chamado Zelotas, que traça um pouco a identidade, como provavelmente baseado na história daquele tempo era esse homem, né? Jesus provavelmente era analfabeto. Isso não é uma desqualificação, é hoje pra gente, mas há 2000 anos não saber ler e escrever não era um problema. Provavelmente era uma pessoa simples, uma pessoa do povo, né, que tinha o seu ofício, o seu trabalho, a sua religião. Jesus era judeu, ele cumpria os preceitos, as leis judaicas. Ele mesmo disse que não vinha para descumprir leis, né? Mas questionava outras. Era alguém que demonstrava ter o olhar selvagem, mesmo dentro da caixa da religião, da caixa e restrições daquele tempo, enfim. E aí eu fico imaginando aquela pessoa vivendo naquele tempo, pensando que mudaria o mundo, pensando que dividiria a história, pensando que seria alguém falado, comentado, interpretado, estudado milhares e milhares de anos depois. Eu não tenho dúvida que a eficácia daquilo que ele falou e fez seria absolutamente diminuída e relativizada. Todo aquele que quer ser reconhecido, quer ser aplaudido, quer ser famoso, esse enfraquece aquilo que está se propondo a fazer, porque o que fortalece aquilo que a gente quer fazer, pensar, viver, dizer, crer, ser, é a espontaneidade, é a genuinidade, é a entrega
de uma mensagem, por exemplo. Então vamos para Gandhi, a mensagem da não violência, a resistência dele em relação à invasão britânica na Índia e como ele se posicionava de maneira não violenta, e foi aí o grande diferencial de Gandhi, né? Inclusive nas greves de fome que fazia para de alguma maneira mobilizar os ingleses. Apesar de Gandhi ser um personagem um pouco relativizado na história também, mas de qualquer maneira eu acho que fica a lição de alguém que pela não violência, o que seria mais conectado ao desejo de grandiosidade, de revolução, especialmente naquele tempo? A guerra, né? A violência, como todos fizeram até então e continuam fazendo, inclusive. Então, eu fico imaginando que para Gandhi, a não violência e a postura que ele tinha era para ele um fim em si mesmo. Nisso não havia uma intenção de grandiosidade, de fama, de poder. Hoje nós apontamos para esses personagens históricos que influenciaram o pensamento, que influenciaram gerações, enfim, que influenciaram a cultura ocidental ou oriental, a cultura mundial muitas vezes, e vemos como grandes pessoas que têm grandes lições a dar, e pode até ser que tenha mesmo. Mas é absolutamente importante a gente manter na nossa perspectiva de olhar que eram humanos, pessoas que provavelmente não tinham a intenção de serem grandiosos, porque quando têm, não só fragmentam a proposta, como a torna perigosa. Eu me lembrei, por exemplo, de Hitler, né? E de outros personagens políticos até, porque aí se projeta o político que quer ser grande, o político quer deixar sua marca para sempre, o político quer ser... E aí vem Gandhi, aí vem Mussolini, e aí vem outros políticos que foram maus no trato com o povo, que foram maus no olhar, porque para eles o que importava era a grandiosidade, era a fama. Você entende? Então, eu acho que os personagens históricos que de alguma maneira revolucionaram a nossa cultura, o nosso entendimento em relação a muitas coisas, mesmo eles não tinham dimensão, não só de onde a mensagem chegaria, mas especialmente do significado daquela postura amplificado pelo tempo. Eram todos fragmentados, eram todos humanos, eram todos cheios de ambivalências como nós. O que os tornou maiores, depois, na nossa perspectiva, foi a interpretação que foi aumentando, foi a projeção, foi o fato de nós pegarmos personagens e transformarmos eles em emblemas, em símbolos, e aí o símbolo fica maior do que o personagem. Qualquer um desses personagens que a gente está pensando aqui, diante do símbolo que o nosso imaginário construiu, não seriam nem reconhecidos. Se Jesus, por exemplo, entrasse hoje em qualquer igreja, não seria reconhecido, e na maioria delas seria expulso. Se os admiradores de Gandhi o encontrasse hoje, grande parte deles jamais o valorizaria e admiraria, porque passou a admirar uma imagem, um símbolo, um imaginário, uma idealização que, na minha opinião, não se vincula ao ponto de partida, ou seja, aquela pessoa de onde as ideias partiram e onde as coisas começaram, porque se tivesse vindo daquela pessoa, e se de alguma maneira aquela pessoa tivesse tentado construir essa imagem e estivesse pensando nisso, no mínimo fragmentaria o discurso, portanto não iria longe, ou deturparia, como os exemplos que eu dei, e se tornaria um monstro de maldade. Então, essa não é uma questão, sabe? Eu acho que se a gente quiser, como você diz aqui, incoerência entre o que se faz e o que se diz, primeiro, o que a gente deve fazer é não buscar a perfeição. Se eu Alexandra, eu sou incoerente muitas vezes entre o que eu falo e o que eu sou. Eu sou, porque eu sou um cara que, apesar de tudo, eu tenho os meus limites, apesar de tudo, eu estou falando do meu discurso aqui. Eu tenho as minhas ambivalências, eu tenho coisas que eu não gosto em mim, eu sou humano, né? Então o reconhecimento dessa fraqueza, dessa fragilidade nos torna coerentes com o discurso, se o discurso for verdadeiro, for humano. Uma vez uma pessoa me escreveu que acompanhava muito a rádio, acompanhava muito o meu trabalho há muito tempo, aí deu uma sumida, me bloqueou no Facebook, não sei o que, eu achei aquilo esquisito, e aí começou fez um grupo de WhatsApp e deletava as pessoas que tinham alguma ligação comigo e tal, e aí me escreveu dizendo porque eu descobri que você é uma pessoa contraditória.
E aí eu fiquei sabendo depois qual foi o que fez essa pessoa pensar isso, e na realidade foi uma história absolutamente confusa e tudo mais. De qualquer maneira, a minha resposta a essa pessoa foi: e quando eu escondi que sou? Né? E quando eu não disse que era? Por isso, quanto mais perfeição a gente espera de alguém, mais chance a gente tem de se decepcionar. Com quem quer que seja com alguém que você ouve no rádio e não conhece pessoalmente, seja com teu pai, com a tua mãe, com a tua mulher, teu marido, com teu filho. Meu filho me magoou, me decepcionou. Não, seu filho é humano. Minha mulher, meu marido, meu pai são humanos. E quanto mais clareza você tem disso, que teu pai, teu filho, tua mãe, tua mulher, seu marido são humanos, mais paciente, mais amor você pode então colocar nessa relação, porque você se relaciona agora com o ente real e não com uma projeção ou uma idealização. Por isso, a nossa relação com esses personagens históricos muito mais é com a idealização, com o emblema e com o símbolo, do que de fato com os personagens humanos e contraditórios que eram, como todos nós. Tá bom, ô Alexandra? Beijo mais uma vez, Bria. Você diz: olha, eu prefiro o áudio do que escrever, não dá. Eu também acho. Então mande áudios. Eu fico mais feliz quando os áudios chegam. Não que eu não fique quando os textos também chegam, mas os áudios trazem as vozes e os tons e as energias dos vagalumezinhos com mais clareza. Quando eu descobri que era um boneco, chega a mensagem aqui no WhatsApp, isso me causou muita inquietação e vontade de sair contando para todos. Mas ninguém acreditava e diziam que eu estaria louca. Mas com o tempo percebi que minha missão não era fazer todos acreditarem no que havia descoberto. O mais incrível foi se movimentar, voltar ao mesmo lugar e perceber que nada está errado, mas ao mesmo tempo tudo havia mudado. Você entende, Flávio? Bom dia, Camila, Jaraguá do Sul. Camila, é isso. E quando a gente entende, como eu falei do Pinóquio aqui, né? Que nós somos bonequinhos e queremos nos transformar em bonecos de carne e osso, a gente vai, eu acho que o Pinóquio também, ele vai, eu não me lembro detalhadamente a história, mas parece que é um processo, né? Aos poucos ele vai se transformando em carne e osso, assim como nós, é assim que deve ser. Obrigado pela sua mensagem, tá bom? Flávio, essa aqui é o Wagner Costa. Estou ouvindo que você estará no Rio de Janeiro. Poderá me passar como é feito esses encontros nas cidades? Caso deseje estar em minha cidade, Itabu, na Bahia, me passe como. Abraços, Wagner Costa. Wagner, maravilha. Vou te responder aqui pelo WhatsApp depois. Muito obrigado. Em relação ao encontro, aí você me dá uma lembrança. Agora há pouco eu fui pegar um chá e me lembrei que eu não falei dos encontros. São dois, tá? Um vai acontecer no dia 9 do mês que vem, no Rio, e o outro no dia seguinte, dia 10, em Goiânia. Tanto um quanto o outro já estão com as inscrições abertas, tanto um quanto o outro são lugares limitados e as inscrições devem ser feitas antecipadamente até para que eu me programe. As inscrições antecipadas servem justamente para viabilizar os encontros, passagem, espaço e tudo mais. Então é importante que quanto antes quem quiser ir faça a inscrição até para que eu me programe e faça isso direito, tá bom? www.lojadoflaviosiqueira.com é o site e eu quero muito que você que puder ir, vá. Dia 9 às 8 da noite, é uma sexta-feira, no Rio. E o endereço tal, tá tudo ali no lojadoflaviosiqueira.com. E dia 10 também os endereços tal, em Goiânia, vai cair num sábado, em Goiânia vai ser às 7 da noite. É a primeira vez que eu faço o encontro em Goiânia e a segunda vez que eu faço no Rio. E eu ficarei muito feliz se você puder ir. Depois a gente fala aqui em relação à Bahia. Nunca estive na Bahia, mas quem sabe a gente não cria uma oportunidade. Obrigado, meu amigo. Flávio, bom dia, meu nome é Joey. Ou Joe, não sei, sempre te ouço no trabalho. Por que sempre damos tanto valor às projeções e imagens que construímos? Por que ela se torna tão significativa em nossas relações? Deixa eu achar o nome dessa. Ele não mandou o nome aqui, de São Paulo. Final telefone 1663. É que a nossa mente funciona assim, meu amigo. A nossa mente, ela cria símbolos. As linguagens, por exemplo, como nós tanto falamos hoje aqui no nosso encontro, são constituídas por símbolos, né? As letras são símbolos também. A nossa mente funciona assim, ela pensa a partir de símbolos, mas cabe a nós desfragmentá-los, interiorizar os símbolos para que eles se transformem em conteúdo e não fiquem somente ali na superfície simbólica, seja lá do que representam. O símbolo não é um problema, a linguagem não é um problema. Eu vou dar o exemplo mais básico aqui, a história de Deus. Para a maioria das pessoas, Deus é um símbolo.
Você acredita em Deus? Você não acredita em Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas? Não amar sobre tudo? Você não ama? Você é ateu? É o símbolo. A gente está falando de símbolo. Quando eu desfragmento esse símbolo, como é que chama aquele negócio quando você pega o arquivo, extrai o arquivo, enfim, desfragmenta, acho que é isso mesmo, né? O símbolo, ele passa a se transformar em conteúdo, e agora, tornando-se conteúdo, o meu olhar passa a ficar impregnado disso. Então eu não vejo Deus no símbolo, eu não vejo Deus no nome, eu não vejo Deus na consciência religiosa, eu vejo Deus na vida. O absoluto se fragmenta na vida, o macro se projeta no micro, e então tudo se imanta a partir de agora daquela consciência. O símbolo é importante, mas eu acho que é um primeiro movimento. Tem um livro legal que fala sobre isso, do Jung, o Homens e Seus Símbolos. Na verdade é um livro trabalhado pelo Jung, não é dele só, mas traz muitos conceitos legais em relação aos símbolos que nós passamos a acreditar. Agora, como a nossa linguagem é essa, o marketing, a política, as religiões reforçam na gente essa tendência, porque é muito mais simples você trabalhar nesse nível superficial e simbólico. Então Deus, ao invés da vida, passa a ser um cara de barba que te controla. O amor, ao invés de um sentimento selvagem, mais do que um sentimento, uma dimensão selvagem, que inclui a dor, que inclui o não, que inclui o afastamento, vai passar a ser a musiquinha da Ivete Sangalo. Enfim, e assim vai, né? Música, ao invés de ser um estado de espírito presente na alma, passa a ser a melodia de determinado artista. Então a gente vai reduzindo a nossa experiência de vida. Rogério de Registro manda um abraço aqui pelo nosso WhatsApp. Tudo de bom, Rogério? Muito obrigado. Outro para você. Flávio, sempre te ouvindo aqui, estamos te esperando em Minas Gerais. Grande abraço, tudo de bom. Rodrigo, valeu, Rodrigo. Quero voltar logo a Minas Gerais, é sempre um grande prazer estar por aí. Tudo de bom para você, meu amigo. Bom dia, Flávio. Tem um áudio, mas esse áudio aqui, deixa eu só confirmar, mas é um áudio de 8 minutos. Vanis, muito obrigado pelo seu áudio, mas a gente está um pouco apertado aqui, e eu peço que preferencialmente as pessoas, ao mandarem áudio, mandem de 4 minutos, de não mais do que isso, porque senão fica até extenso e um pouco cansativo para quem está nos ouvindo. Então, se você puder resumir esse áudio com 8 minutos que você mandou para algo um pouco mais curto, vai ser melhor, tá bom? Mas fica aqui o registro e o agradecimento por você ter enviado a sua mensagem. Bom dia a todos. Bom é ser e estar ciente de observar o que somos, sem nos deixar limitar na essência pelas barreiras do que vivemos. No fim, tudo é experiência de expansão. Abraço para todo mundo. Aliás, eu ri alto aqui e adorei a ideia de ser um bosta, para ser somente quem sou. Você podia dar opinião sobre o porquê as projeções das expectativas alheias sobre outros incomoda, independentemente de serem expectativas mentais, financeiras, políticas, emocionais, sexuais ou espirituais, e por aí vai. Eu me sinto muito limitada por essa atitude dos que convivo em vários ambientes. Atualmente eu não tenho conseguido lidar muito bem com isso. Sempre olho se não estou também tendo esse mesmo comportamento em relação aos outros ao meu redor. A partir dessa observação que surgiu o incômodo, pois eu coloco evidente as investidas das expectativas e projeções alheias de forma opressiva e silenciosa. Acabei percebendo que as pessoas não percebem como isso acontece. A Rúbia, que nos manda de Goiás. Rúbia, espero te encontrar dia 10 de setembro aí em Goiânia, tá? Nós somos assim, Rúbia. Eu acho que não é algo negativo o fato de que os seres humanos se reconhecem, se enxergam, se percebem, se vasculham a partir do outro. Nós somos bichinhos coletivos. O isolamento nos dificulta o autoconhecimento. Por isso eu não gosto, apesar de achar, como falamos ontem, necessário que a gente tenha tempos de silêncio, tempos de solidão, isso é importante também, mas que não seja uma condição fundamental, como eu não gosto, e aí eu critico quem, para se autoconhecer, por exemplo, se isola, não por um tempo, isso pode ser bom, mas definitivamente, de tudo e de todos, né?
O meu conhecimento em relação a mim mesmo será muito superficial, porque eu não estou exposto ao contraditório, eu não estou exposto à dúvida, eu não estou exposto à crítica. É mais fácil assim, né? Me tornar um bichinho cheio de súditos e seguidores que frequentam o meu mundinho e que dizem amém para tudo que eu digo, e tá tudo bem. Então é bom ser pacificado e falar namastê com voz calma e botar uma roupinha diferente. Não é, eu não penso assim. Então esses embates, esses contrastes, eu acho que aprofundam a nossa autopercepção e dão musculatura para a nossa alma. Então esse é um ponto. Então por isso, e a partir disso, de fato, as pessoas se projetam, se comparam, se questionam, se confrontam. Isso não é ruim, necessariamente. Talvez seja um jeito da gente entender que existem outros olhares, outras visões, outras percepções. Agora, quando isso ultrapassa a barreira da diversidade, do respeito, e passa a ser cobrança, acusação, você tem que ser como eu, tal, e aí passa a ser a expressão da fragilidade do outro. Ontem uma pessoa me escreveu dizendo assim: eu ouço você no trabalho e eu tenho uma amiga que falou assim, que sabe que eu gosto de ouvir. Eu comentei com essa amiga assim: poxa, acho tão legal ouvir a manifestação dos nossos vagalumezinhos, eu me identifico tanto. E aí a pessoa disse para essa pessoa que me escreveu: você não se sente mal de ficar se comparando aí com esse povo aí que fala de problemas? E essa pessoa ficou chateada, e eu respondi dizendo o seguinte: olha, o que sua amiga disse não fala nada sobre você, mas tudo sobre ela, sobre a incapacidade de se vincular ao outro, de se identificar nas questões do outro, que por mais que não sejam iguais na totalidade, são muito parecidas nas aspirações, nas entrelinhas, né? Nós somos muito parecidos. Então é sempre uma confissão. Nesse caso, Rúbia, não há por que você se inquietar. Se você discerne essa dinâmica e percebe que as pessoas na acusação, na crítica, na imposição, no fundamentalismo estão fazendo confissões e não necessariamente percebendo você, não te percebem, só se confessam, só te desqualificam, porque de alguma maneira a sua demonstração de liberdade incomoda a prisão onde estão. Então, ao invés de reconhecerem a prisão onde estão, é muito mais fácil te apontar e te criticar, né? Te desqualificar, te relativizar, te rotular, e assim não terei que lidar com as naturais provocações que a sua vida, de alguma maneira, repercute em mim. Não verei isso. É mais fácil dizer: a Rúbia é isso, a Rúbia é aquilo, e então eu me acomodarei no meu casulinho apertado. Portanto, não se inquiete em relação a isso. Faz parte da dinâmica humana, tá bom? Eu tenho mais áudios, eu tenho mais textos e eu vou trazê-los para o ar, mas só para eu tomar um chá aqui, descansar um pouquinho a voz, eu vou tocar essa música e volto na sequência para a gente, mais uma vez, passando um pouco o horário, felizmente, encerrar o nosso Mensagens. Daqui a pouco as últimas questões desse encontro de hoje. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Web Rádio Vagalume.com. As mensagens não param de chegar. Como é que tu estás, meu querido? Tudo bem contigo? Espero que seja tudo legal, família tudo ok. Bom dia a todo mundo que escuta a rádio. Eu tô aqui te ouvindo falar, e a gente já conversou sobre isso algumas vezes. E quero compartilhar uma situação pessoal que aconteceu e que eu acho que cabe bem nesse assunto. Como tu sabe bem, eu tenho o projeto aquele do Varal do Amor e do Mundo Incrível, que tu conheceu e fez parte. E sempre tem dois amigos me ajudando, me dando umas dicas, o pessoal se identifica e tal, e quer colaborar. Só que chegou um ponto dessa parte da colaboração que um dos amigos começou a me falar assim: Antônio, tu tem que fazer isso, tu tem que colocar aquilo no Facebook, porque se tu não fizer assim não vai ter alcance, que as pessoas não vão ver, e tem que ter um assessor de imprensa que tem que fazer não sei o que, porque não sei o que, não sei o que. E, putz, eu sempre ouvindo com muito carinho e acreditando que ele estava tentando fazer o melhor, mas chegou um ponto que eu percebi que se eu continuasse a fazer certos movimentos, eu ia me perder da razão que me levou a começar aquilo tudo. Porque fazer aquelas coisas já estava me fazendo mal, já não estava me sentindo confortável com o meu próprio projeto. E aí um dia ele me falou alguma coisa assim, eu agradeci pelo carinho, pela vontade de me ajudar, mas fiz o meu silêncio e fiquei pensando, falei, cara, por que eu comecei isso? Qual que é a minha intenção inicial quando eu fiz isso? Qual foi o start? E percebi que às vezes nessa de
tentar dar certo, em buscar o sucesso e enfim, todo esse movimento que a gente é levado a acreditar que para dar certo tem que ter muitos seguidores e tudo mais, a gente acaba perdendo o que realmente importa. Então, eu não sei, eu acho que vale a reflexão. Naquele dia eu liguei para ele e falei: olha, meu querido, eu te agradeço muito o carinho, mas eu acho que eu quero seguir um caminho um pouco mais simples, talvez com não tanta... que não tenha tanto alcance, não tenha tanto sucesso, mas eu sei que eu vou me sentir bem fazendo o que eu estou fazendo. Vou estar fazendo com amor, com simplicidade, no dia a dia, na troca com as pessoas. Vou ser eu. E ele entendeu numa boa, acredito que tenha entendido numa boa, mas muito além disso, eu me senti bem comigo. E eu acho que ali eu comecei a ter um pouquinho mais de sucesso no meu trabalho, porque aí agora eu sei com clareza o porquê eu faço o que eu faço. Tá, meu querido, espero ter colaborado de alguma forma. Eu desejo uma boa quinta-feira para todo mundo, um lindo final de semana que está chegando e um beijo muito grande aí no coração de todos, tá bom? Um abração. Muito obrigado, Antônio, meu querido amigo, aqui de Porto Alegre. Antônio, é isso. Por que eu tô aqui, né? Por que eu vim parar nessa? Por que eu faço o que eu faço? Se a gente fizer essa pergunta sempre na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, é possível? Claro, a vida está em movimento, as perspectivas mudam, os cenários também, né? Mas, e isso deve ser respeitado e levado em consideração, claro, mas que a gente não perca o start que nos colocou naquele ponto do caminho. Porque se aquele start não estiver mais presente, aquele caminho não faz mais sentido. Especialmente nesse caso, que eu sei da sua intenção, do seu trabalho, de ser um cara útil e relevante para o mundo, mas que esse peso não seja a tônica do teu trabalho. Serei útil e relevante do mundo. Não, eu vou fazer para me divertir. Eu vou fazer porque faz sentido para mim. Eu vou fazer porque é bom para mim. Até porque existe um engano. Que bom que você não caiu nessa tendência, né? Vamos fazer isso aqui acontecer. Porque às vezes isso parte de uma intenção que, na minha opinião, é enganosa e perigosa. O entendimento de que o que nós temos a dizer é absolutamente importante e relevante para a humanidade. Agora há pouco, respondendo a Alexandra, que citou algumas pessoas que modificaram a história e tal, eu dizia a elas que eu acredito que nenhuma dessas pessoas tinha em mente a importância e a amplitude daquilo que estavam fazendo naquele momento, porque se tivessem, teriam deturpado, ou fragilizado ou deturpado, e se transformariam em superegos, né, que acima de tudo priorizam o alimento da sua autopercepção egóica. Então, o que eu faço, o que você faz e outros tantos com um bom coração fazem, o meu amigo, é só um privilégio pra gente, não para quem ouve, não para quem lê. Eu considero as pessoas que estão ouvindo a rádio agora, assim como você, que acompanham o meu trabalho, amigos pelos quais sou privilegiado de falar. Isso não é demagogia, porque a partir do momento que eu começo a pensar, poxa vida, termino o programa aqui e eu vou ser absolutamente genuíno assim mesmo, eu tem vezes que eu termino o programa e me bate uma baita sensação assim de gratidão mesmo. Hoje mesmo eu estou com essa sensação, gratidão por estar aqui, por a gente poder compartilhar, por tanta gente querida mandar mensagem, como você e todos que mandam, que escrevem. Poxa, tem tanta gente me ouvindo, a gente está trocando tantas ideias aqui em liberdade, a gente está falando tantas coisas. Hoje o primeiro áudio que entrou no ar foi de um padre, desejando e abençoando, né, com a linguagem de padre as pessoas. Depois entra um ateu, e é isso que é legal. Eu me sinto privilegiado por fazer parte disso. Agora, o dia que eu começar a pensar, poxa vida, né, essas pessoas têm o privilégio de me ouvirem, o que seria de cada um que me escreve dizendo, Flávio, o que você fala foi importante para mim, o que seria desses se eu não tivesse falado? Coitado, né? O mundo seria pior se eu não estivesse aqui. E esse sentimento que tantas vezes é ingenuamente alimentado pelas pessoas que carinhosamente, amorosamente expõem a sua gratidão, mas que muitas vezes, por conta da nossa fragmentação mental, a gente acaba, ao invés de ler e receber a gratidão com reverência,
né? Acaba usando ela para legitimar uma insegurança, uma pseudo-deturpação da própria imagem, acreditando que de fato sou o que as pessoas dizem. E então o meu trabalho começa a virar um fim em si mesmo. Logo eu penso, abre aspas aqui, por amor, um jeito de tornar o meu trabalho ainda mais amplo, de fazer com que mais gente venha me ouvir. Não é por dinheiro, Antônio, porque eu sou genuíno aqui no que eu falo, não é por dinheiro não, mas é para que as pessoas tenham acesso à minha maravilhosa mensagem. E então eu já me fechei, tanto faz se eu estou falando que é dinheiro ou se é para as pessoas ouvirem a minha maravilhosa mensagem. Eu reduzi aquilo que eu estou falando. Hoje eu comecei o programa, não sei se você estava ouvindo, dizendo assim: se o que eu disser não se parecer com o mar, não tiver a profundidade do céu, se o que eu disser não tiver cheiro de grama, não tiver movimento de árvores, não for semelhante ao vento, e de alguma maneira for presunçosamente maior do que o canto dos pássaros, então não dê ouvidos. Então, no máximo pode ser uma reunião de palavrinhas legais, ou de ideias que vão repercutir por 10 minutos em você, mas não vale. Né? É fruto de prepotência, fruto de arrogância. E eu repito, não estou falando aqui sobre nada moral. Eu não estou dizendo é certo ser assim e é errado ser assado. É melhor ser como eu descrevo e pior ser como eu estou aqui criticando. Eu só estou dizendo que se eu quiser que a minha mensagem, que o que eu faço, que o meu trabalho mantenha a genuinidade, na minha opinião, para mim, é fundamental que eu mantenha isso claro em mente. E que diante das tentativas sutis, essa que você descreve foi uma sutil tentativa, e certamente seu amigo está querendo o melhor para você. Mas se você vai, né, isso pode aos pouquinhos te tirar do centro dessa percepção, dessa motivação que fez com que você começasse o Mundo Incrível, por exemplo. Vai virando outra coisa, daqui a pouco vira um produto de marketing, e é muito chato. Eu fico bem triste quando eu vejo gente querida transformando o trabalho em produto de marketing, sabe? Olá, meus fãs, estou aqui para trazer... Já ferrou, sabe? Já virou outra coisa. E esse processo só pode ser identificado em mim. Sutilmente, as pessoas não percebem. Ou só quando a coisa começa a ficar muito grande, aí sim começam a perceber. Mas a autorrevisão é fundamental, e o reconhecimento de que isso pode acontecer é fundamental. Então esse olhar que você projetou nesse caso, está no começo do seu trabalho, não perca. Porque outras sutilezas que não partirão do seu amigo, mas da sua vaidade, né? do seu enebriamento com aquilo que você diz, que pode ser legal. Então pode fazer bem às pessoas, pode ser verdadeiro, pode ser espontâneo, pode ser um monte de coisa linda. E às vezes pelo fato de ser tão lindo, tão espontâneo, tão verdadeiro, tão legal, é que vai te convencendo sutilmente de que mesmo é isso. Quando você começa a acreditar, ferrou. Aí você se perde nessa história e aquilo que você faz começa a ser uma lustração na sua imagem, um lustrar na sua imagem, um lustrar na tua luz, uma projeção da tua luz. E nenhum de nós tem essa luz. É por isso que eu gosto de dizer que nós somos vagalumezinhos. É claro que nós temos luz, mas nós temos sombras também. E a nossa luz é suficiente para iluminar esse ponto onde estamos. A minha luz só é capaz de iluminar mais ambientes se ela se conecta com a tua. Vagalumes no mesmo ponto. Então a luz será maior. Mas nenhum dos vagalumes poderá se orgulhar dizendo: é porque a minha luz... Às vezes as pessoas brincam, me mandam mensagens, vagalume mor. Eu levo na brincadeira, claro, mas seria muito perigoso se eu acreditasse nisso, né? E não fosse mais um vagalumezinho, que no caso sou o dono da bola. Num jogo de futebol, se aquele menino que é o dono da bola, que leva a bola, se sente melhor ou superior do que os outros, e se sente mal porque tomou gol, enfim, o jogo não vai ser legal. Eu sou o dono do microfone aqui, né? da rádio, da geração do stream, então maravilha. Mas que isso seja um ponto de encontro de muitos, com ideias diferentes, com luminosidades diferentes, mas que igualmente fazem a luz brilhar. A luz é de todos. Tá bom, meu querido Antônio, obrigado, meu amigo, grande abraço. Mais uma mensagem aqui pelo nosso 5192461960. Vamos lá. Bom dia, Flávio, aqui é Erika Espanha de Mogi. Quero deixar um abraço a todos os vagalumes, que a gente tenha uma quinta-feira tranquila para todos. Tenho passado por momentos difíceis, mas
que vão passar. Agradeço a ajuda de alguns vagalumes que têm me dado forças. E eu vi uma frase agora na internet que diz assim: eu erro muito, quase todo dia, para ser mais específica, mas durmo com a consciência tranquila, com a alma serena. Não faço mal para ninguém mesmo. Talvez eu magoe algumas pessoas sem querer. Talvez não, com certeza. Ninguém é como a gente espera. E eu já entendi que inevitavelmente a gente magoa e é magoado. Eu acho que é isso, que a vida é assim. Talvez a gente magoe as pessoas sem querer, talvez não, né? Mas é isso. A gente vai adquirindo essa consciência de que se aquietar também é perceber que a gente precisa se policiar também para não magoar as pessoas. Às vezes não é magoar as pessoas, às vezes é a gente só dizer o que a gente quer, que é a nossa essência, e não deixar que ninguém tire isso da gente, a nossa essência. Um beijo a todos, um bom dia. Obrigado, Érica. Bom dia para você também, tudo de bom. Eu sempre me lembro de uma frase que há muito tempo eu falo, assim, que é o seguinte: você tem 1 milhão de jeitos para falar a mesma coisa, né? Então que a gente escolha sempre o melhor jeito de falar. Não há só um jeito de falar. E às vezes você pode dizer a mesma coisa sem necessariamente magoar ou ferir os limites do outro, que nem sempre compreende, né? E a sua própria comunicação se torna ineficaz quando você não estabelece esses parâmetros de mansidão, até para colocar o que você pensa. Pode ser algo pesado até, pode ser algo duro muitas vezes. Mas a sabedoria, a sobriedade em colocar aquilo que você vai dizer é importante. Eu, pessoalmente, acho que a comunicação estabanada, estressada, gritada, em todos os níveis, não estou falando de comunicação pública, comunicação privada também, tem pouquíssima eficácia, né? Eu jamais, por exemplo, vou gritar com meu filho, pode ser o que for, eu acho que, ou com quem quer que seja, eu acho que isso diminui o poder da nossa comunicação, porque ao invés de apenas a mensagem, a gente passa, no grito, por exemplo, a incutir o nosso ódio, a incutir outros elementos que não são assim tão legais para que a pessoa entenda. Um beijo para você, mais um áudio aqui. Bom dia, Flávio Siqueira e Vagalumes. Aqui é Isabel Gomes, do Rio de Janeiro. Eu só quero mandar um grande beijo para você, Flávio. Gosto muito dos seus vídeos, da sua fala, das suas coisas e do que você compartilha, e me ajuda bastante, tá? Beijo para você. Tchau. Muito obrigado, Isabel. Outro beijo para você. Espero te encontrar. Você sabe que eu vou ao Rio, né? Dia 9 do mês que vem, no segundo encontro no Rio. Então, programe-se para estar comigo e tantos vagalumezinhos lá. À noite, vai ser às 8 da noite, dia 9, e dia 10 em Goiânia. Inscrições www.lojadoflaviosiqueira.com. Repito, quanto antes, tanto Goiânia quanto Rio, você puder fazer inscrição, melhor, porque os lugares são limitados, e melhor para eu me programar também, porque eu dependo disso para organizar e para fazer as viagens e tudo mais, tá bom? A nossa querida Vanes, ela mandou, deixa eu ver aqui, ela mandou um outro áudio, eu tinha pedido para que ela mandasse um áudio um pouco mais curto, o anterior tinha 8 minutos e tanto, então ela mandou um outro com 3 minutos aqui, aí cabe melhor dentro desse espaço que nós temos. Vamos ouvir. Bem, vou tentar resumir então. O que acontece é assim, eu tenho alguns áudios que eu envio para alguns grupos que eu participo, grupos espíritas. E esses áudios, eles me fazem bem porque, independente da ideia religiosa, né, no caso aqui espírita, é a minha ideia que eu estou passando. Eu gosto demais de falar, sempre, desde pequena, sempre gostei muito de falar. E esse falatório, para
mim, conforme eu fui crescendo, eu fui notando que tinha a possibilidade de se tornar uma coisa útil, uma coisa para o bem, né? Então, eu uso hoje esse falatório como um dom de comunicação. Então, independente disso ter, assim, no futuro, uma questão de fama, de reconhecimento, enfim, não, eu nunca pensei nisso. A minha ideia foi transmitir o que eu tenho em mim, o que eu aprendi, o que tenho de conhecimento, humildemente, para pessoas que querem ouvir. Se as pessoas que ouvirem gostarem, legal. Se não ouvirem e não gostarem, tudo bem também. O que me interessa é eu transmitir isso, eu exteriorizar o que eu tenho internamente, tá? É óbvio que você é interessante, é gostoso quando você escuta alguém falar assim, poxa, que legal, seu áudio me fez bem, né? Ou, nossa, foi legal ouvir você, né? Enfim, é bom. Mas assim, independente disso, eu nunca imaginei fazer algo assim relacionada a uma carreira profissional para ganhar dinheiro. Se porventura no futuro isso vier a acontecer, que bom, legal, tô no ganho, mas se não, também não tem problema. O reconhecimento maior é meu, da Vanes, entendeu? Eu ouvir a minha voz, ouvir o que eu passei, porque de algum jeito eu vou estar aprendendo também, né? Então é isso que me vale. E em relação mas todo mundo fala igual, não existe isso não. Você é diferente, então o que você for falar vai ser diferente, mesmo que seja a mesma linguagem, a sua forma de expor aquela linguagem, aquela ideia, vai ser sua ideia, sua forma de expor, então ela já é diferenciada. Então mesmo que todo mundo fale sobre a paz, a sua forma de ver a paz e de falar da paz vai ser a sua forma de ver e falar sobre a paz. A mesma coisa que eu, a mesma coisa que Flávio, a mesma coisa que um monte de gente aí no YouTube ou em qualquer outro lugar. Então eu acho assim, se é um desejo seu, vá em frente, faça o canal, mas não espere aplausos, espere a sua vontade sendo realizada. Eu estou fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, e quem gostar, ótimo, quem não gostar, paciência. Um beijo, obrigada e mais uma vez, desculpa pelo primeiro áudio ter ficado tão extenso. Até mais, um bom dia a todos. Obrigado, Vanes. Bom dia para você também. Eu que te peço perdão por pedir para diminuir o áudio aqui, mas é que às vezes chegam áudios assim de 8, 9, 10, às vezes até mais tempo, e aí isso vai ocupando espaços que a gente poderia dividir com outros vagalumezinhos também, já que o programa não está cabendo mais em 2 horas, né? São 10h19 agora e a gente está aqui. Agora, em relação ao que você falou, enquanto você falava aqui, eu estava pensando o seguinte, isso vale para tudo, né, o Vanes? Isso vale para, não é só para quem, como nós, temos a intenção de disponibilizar algum tipo de conteúdo que pretensamente fará bem às pessoas, mas aquele que trabalha só por dinheiro, né, reduz as suas possibilidades. Você sabe por quê? Eu imaginei, enquanto você falava, algumas pessoas dizendo assim, mas qual o problema, pelo amor de Deus, de ganhar dinheiro com isso? Qual o problema que essas pessoas estão vendo e falando que não, porque com dinheiro a gente tem que viver? Ninguém chega no supermercado e diz, eu tenho boa intenção, e alguém falará, passe as compras, porque a nossa sociedade funciona a partir do dinheiro. Eu concordo. Eu tenho o meu trabalho. Eu gravo como locutor, eu tenho o meu trabalho que me mantém. Eu tenho um salário, né, que faz com que eu possa ser patrocinador do que eu faço. Eu não desconsidero isso. E não estou dizendo que isso não seja importante. O que eu estou dizendo é que talvez a gente tenha reduzido as nossas experiências só em função do dinheiro. Então eu trabalho por dinheiro. Eu faço, e aí, como essa é a nossa cultura, aquilo que aparentemente não se vincularia objetivamente só ao dinheiro, como alguém que se propõe a trazer um conteúdo ligado ao autoconhecimento, à espiritualidade e a coisas que usam esse nome, acabam fragmentando as suas possibilidades, diminuindo as suas possibilidades, a sua fresta, por conta dessa prioridade. Eu acho que aquele que trabalha, por exemplo, como caixa de banco, aquele que trabalha, por exemplo, como faxineiro, ou como piloto de avião, ou como contador, ou como músico, ou como operador da Bolsa de Valores, como advogado, não importa.
trabalha também para ganhar o seu salário, ter o seu dinheiro, mas se não mantiver em mente que no fim das contas está trabalhando para gente, não importa o que você faça, o fim do processo é sempre gente tratando com gente. Você não terá no que faz significado. Eu acho muito pobre a gente reduzir os nossos significados a dinheiro, a promoções, a quanto que eu vou ganhar, a ter títulos em inglês, eu sou CEO da empresa, essas bobeiras que a gente acha legal. Eu acho muito pequenininho, a ser reconhecido e aplaudido e um dia eu terei uma placa com meu nome, eu acho isso besta. A nossa vida passa muito rápido. Então, se eu não mantiver em mente de que tudo que eu faço, seja o exemplo que eu dei do pai com o filho que foi comprar sorvete e tal, isso toca. De um jeito ou de outro modifica o mundo. Tudo que eu faço, cada escolha que eu faço, cada energia que eu coloco em algo que eu estou fazendo, modifica um pouco a realidade. Não é só minha, não. É do mundo inteiro. Eu não vejo. Sabe aquela história da borboleta de um lado do oceano que bate as asas e cria um tsunami do outro? Isso está sendo observado, inclusive, até pela linguagem científica, em muitos casos. Então, o que eu faço interfere, modifica, quanto mais aqueles que imediatamente são beneficiados ou estão implicados no meu trabalho, seja lá qual for o trabalho. Isso não vai fazer com que no dia do salário eu diga, não quero ganhar o salário. Claro, o salário é importante, a gente vive com o dinheiro, paga as contas e tudo mais. Agora, aliás, o nível de importância em relação ao dinheiro e às contas é você quem dá. Quanto mais você quer, quanto mais consumo, quanto mais você compra, quanto mais você quer ser rico, mais preso e dependente estará desse sistema. Essa é uma escolha. Você pode escolher ser mais ou menos dependente. É uma escolha. Mas de um jeito ou de outro, não perca a dimensão real e viva e dinâmica desse processo, que não é gente que trata com dinheiro. Não é gente que trata com cargos. É gente que trata com gente. E aí não importa aquilo que você faz. Seja o que eu faço aqui, o Antônio, a Vanes ou qualquer outra pessoa, seja o contador que nos ouve, seja lá quem for. Né, fazendo o que estiver fazendo, de alguma maneira esse vai, sem dúvida alguma, manter no seu horizonte, no seu olhar, a dimensão real, a importância daquele seu trabalho, tá bom? Vanes, brigadão, beijo pra você. Deixa eu registrar mais 2 mensagens de e-mail. Daniel Henry, de Brasília, ele diz, deixando uma frase para o nosso dia: o amor modifica, simplifica, amplifica, mas não há medida. E o Leandro Garozzi, Leandro, ele manda uma mensagem, eu recebi a sua mensagem, mas como ela é uma mensagem extensa e a gente já passou do final do programa, eu imagino que muito do que você tratou aqui já tenha sido colocado no programa e de alguma maneira ele ajudou. De qualquer maneira, eu vou recuperar essa tua mensagem amanhã aqui no programa para que eu possa com calma ler e responder e não fazer isso de maneira apressada, como eu estou fazendo nesse finzinho de mensagens 10h23 já, tá bom? Eu quero agradecer também a Ilara que está nos ouvindo, ela mandou uma mensagem. A Ilara também, ela, assim como a Vanes, a mensagem dela ficou um pouco extensa. Eu pedi para que ela diminuísse, ela falou, olha, não tem problemas, eu só quero deixar um beijo para todo mundo, depois eu mando outra mensagem mais curta, tal. Então fica aqui o registro e o agradecimento, Ilara, a sua participação, a sua mensagem. Me perdoe por não poder colocá-la aqui também por conta do tamanho. Eu acho que essa aqui é a última. Flávio, bom dia. Aqui é mais um bosta. Essa semana eu quase fui atropelado. Foi um grande susto na faixa de segurança. Não olhei para os lados. Bom, eu só queria dizer que no final todos os problemas são grandes ilusões. Parece que vi tudo claro agora. Obrigado e forte abraço para todos. É o nosso querido Juliano quem manda a mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Juliano, eu me lembrei de um textinho do Mário Quintana, o poeta aqui de Porto Alegre, que diz mais ou menos assim, né? Quando você estiver muito triste, quando você estiver deprimido, quando você estiver muito ocupado mentalmente com alguma coisa, pense que você morreu ontem, ou que você morrerá amanhã, eu não me lembro muito bem, mas pense na sua morte próxima, né? Você vai ver que o tamanho dos seus problemas diminuem radicalmente. E quando eu falo sobre essa consciência, a consciência do bosta, eu estou propondo isso, eu não estou desqualificando ninguém. Eu só estou dizendo que tudo se recupera, tudo se aproveita, tudo se comunica na vida. E o nosso entendimento de que é assim, o nosso reconhecimento de que é assim,
tira o peso das importâncias das pseudo-importâncias que tantas vezes a sociedade tenta nos convencer. Repare que a sociedade, os sistemas, de um jeito ou de outro, estão tentando convencer a você que você deve ser importante, você deve ser um cara reconhecido, você é o cara, você merece. E para isso, os caminhos são muitos. Consuma, tenha tal ideologia, tal filosofia. Por isso que a religião, a filosofia, a autoajuda, o espiritualismo, o misticismo, de maneira geral, virou tudo a mesma coisa. A mesma afirmação com linguagens diferentes, mas tentando nos colocar no centro disso. Assumamos a consciência de um bosta e então viveremos como quem sabe morrer. E se eu não vivo como quem sabe morrer, a minha vida se torna uma eterna tentativa de fuga, medo da morte, que se projetará nas minhas apequenadas escolhas, que tentarão, ainda que seja de maneira inconsciente, me perpetuar naquilo que eu faço. Mas aquilo que eu faço, assim como eu, é perecível. No entanto, mesmo dentro dessa perecibilidade, pode tocar e influenciar de maneira subjetiva, silenciosa, sutil, selvagem, o outro. E essa influência, mesmo que eu não saiba, gera revoluções que no fim das contas vai construindo um mundo melhor, um olhar melhor. Mas isso parte da nossa consciência da fragmentação e não da tentativa de sermos o cara. Enquanto você estiver tentando na sua vida se colocar, seja não só no trabalho, nas suas relações, se impondo como alguém que deve ser valorizado acima dos outros, ou do outro, ou da outra, isso vai ser angústia e vai ser peso para você. Aprenda a morrer. Assuma a consciência de um bosta. Não como quem se rebaixa, não como quem se anula, não é isso. Mas quem sabe que um dia isso tudo que eu olho no espelho e chamo de eu, isso tudo vai parar de funcionar, voltará para a terra, será comida de vermes, voltará para a natureza, virará chuva, virará adubo. E esse é um grande privilégio. Até amanhã. Você ouviu Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.